O garoto tira uma moeda de 100 ienes e todo mundo surta chamando-o de bilionário. Isso aconteceu porque a economia global colapsou 1.000.000% da noite pro dia. Todo mundo acordou sem nada, menos um cara. Com o win, ele pagou o Starbucks de toda a fila. Virou dono até de hotel e restaurante. O cara tava se sentindo um MrBeast no Líbano. Agora rico, todas as garotas de repente passaram a persegui-lo para pôr a mão no dinheiro. A gerente que nunca dava a bola foi até o quarto e fez tudo o que ele quis. Mas ele não é bobo e tirou vantagem da situação. Jogaram futebol por 6 horas e no dia seguinte ela mal conseguia andar. Uma streamer famosa tentou sugar o dinheiro dele, mas ele acabou usando ela e a mandou embora. Uma detetive se fingiu de caçando criminoso, apareceu na casa dele só para exibir a habilidade e tentar conquistá-lo. Além das tentações das devotas de saia, ele também ajudou muita gente. O protagonista derrubou uma máfia dentro de uma empresa ao expor um funcionário corrupto diante de todos os investidores. O escândalo virou notícia nacional. Teve uma vez que uns bandidos estavam roubando equipamentos de um restaurante velho no meio do expediente e nosso herói parou eles com uma mão só. Hoje esse cara virou o Tony Stark, mas nem sempre foi assim. Ele já foi um derrotado sem grana saindo com uma aproveitadora. Kawasaki Masa queria que ele vendesse a casa e desse a grana para a família dela como prova de amor. Ela acha que é quem? Sydney Sweeney? Como Yuto estava idiota de amor, ele foi embora prometendo que daria um jeito. Num café, Yuto trabalhava quando descobriu que a namorada planejou aquilo por anos. Casar, engravidar e depois largar ele. Ele foi pro vestiário dos funcionários e ficou lá, encolhido e despedaçado, até que o universo resolveu dar uma força. No banho, no fundo do poço, Yuto ouviu uma voz estranha falando de uma mudança na economia global. Tudo perdeu 1.000.000% do valor, exceto o dinheiro dele, que ficaria intacto e cresceria todo dia. Yuto achou que estava pirando e ignorou. Só quando entrou no ônibus e perguntou a passagem é que todo mundo riu da ideia de pagar em ienes no ônibus. Ele ficou confuso, mas insistiu. O empresário não acreditou que um garoto claramente sem grana pudesse ter tanto dinheiro, mas quando o garoto sacou uma moeda de 100 ienes, todo mundo ficou chocado achando que ele era absurdamente rico. Quando Yuto descobriu que era o único rico vivo, foi direto ao banco depositar todo o dinheiro que tinha no bolso. Quando disse à caixa que queria depositar 100.000 ienes, a mulher entrou em choque e o levou para uma sala VIP enquanto contavam a grana. De repente a porta se abre e sua ex entra acompanhada de um velho milionário. Ao ver Yuto, Misa pergunta se ele ia pagar um empréstimo para ela. Yuto, calmo como sempre, disse que não gastaria um centavo casando com uma vagabunda como ela. O velho tentou intimidar mandando a segurança tirar o protagonista do banco. Mas Yuto agora era VIP dos VIPs. Quem saiu escoltado foi o velho. Misa já tentava enfiar a mão na perna de Yuto depois de descobrir que ele era rico. O MC simplesmente não dava a mínima. Com o depósito feito e a ex devidamente mandada pro lixo, Yuto foi buscar Saki no aeroporto. Saki é uma garota muito próxima de Yuto, que ele vê como irmã. Foram tomar sorvete quando umas amigas antigas dela apareceram zoando, dizendo que ela estava saindo com um cara falido. Enquanto iam embora, apareceu um sistema para Yuto com a missão de gastar um iene em 2 horas e ganhar um bônus de força física. Os garotos ricos que se achavam tudo não entenderam por que todo mundo estava correndo. Ao chegar no Starbucks, descobriram que Yuto pagou os drinks de todo mundo. Os valentões ficaram chocados e disseram que não iam beber aquilo misturados com pobrezada. A multidão ouviu e ficou furiosa por ter sido passada para trás. Com a missão cumprida, ele recebeu o bônus, uma pílula que triplicou sua força física. Um carro vermelho estaciona, e quando o vidro desce, aparece sua gerente, Yanagi, mandando-o entrar porque a apresentação do projeto na empresa ia começar. No caminho, conversaram sobre o projeto enquanto ela passava a mão na perna dele. Ao chegar ao trabalho, um executivo chamado Agatha apareceu, jogou os materiais do Yuto no chão e disse que ele estava demitido. Yuto mandou ele pegar aquilo de volta. Então Agatha levantou a mão para bater no MC. Yuto apenas agarrou a mão dele e quase quebrou todos os dedos de tanto poder. Outro executivo chegou confirmando a decisão de tirar Yuto do projeto. A gerente Yanagi bateu a mão na mesa e decretou que, como Yuto criou o projeto, ele é quem vai apresentá-lo. Agatha jurou que não ficaria por isso mesmo e saiu resmungando. Em um prédio qualquer, alguém conta a uma mulher que o presente de casamento será 1 milhão de ienes mais 120.000 ienes, totalizando, contudo, 8 milhões de ienes. O rapaz põe a mão no peito e diz que economizou por 11 anos justamente para esse momento. Mas se ela pedir mais 1.600.000 ienes, ele realmente não vai conseguir. A mãe diz que ele é doido de falar desse jeito. Ela não está vendendo a filha, é que para entregá-la tem que haver sinceridade. E aqui a sinceridade se mostra com dinheiro. Aquela gordinha boba ao fundo é a namorada do nosso protagonista, Kawasaki Masa. E o pai, Yoshio, conta que depois que o rapaz perdeu os pais, ele descobriu que herdou um apartamento bonito. Se ele desse o sinal, dava para arrumar gente que comprasse, e assim ele teria o dinheiro. Yuto, nosso tonto, diz que não pode sair vendendo as coisas que o pai deixou. A mãe, Tamai, se enfurece e chama o filho de ingrato porque, segundo ela, ele não ama a filha.
Ela pede à própria mãe para parar e então se aproxima do rapaz. Algum tempo depois, eles já estão no térreo do prédio e ela pergunta se ele realmente não consegue arranjar aqueles 1.600.000 ienes e que ele tem que achar uma solução. O protagonista pede que ela entenda a situação. Ele não tem mais fonte de dinheiro, mas aquela mulher desavergonhada promete que vai compensá-lo. Que cara de pau! E então sugere que ele pegue o dinheiro com um agiota, dizendo que é difícil namorar quem não sabe ganhar dinheiro. Nosso protagonista está bem vestido e elegante, mas até esse sujeito sofre por causa das mulheres, só para mostrar como as coisas são. Ele aceita. Tudo bem, vou tentar arranjar esse dinheiro. E vai embora dizendo que assim que conseguir, volta e aí se casam. Ela diz que vai esperar que ele cumpra sua responsabilidade. A cena muda para um café, e os amigos perguntam se ele vai almoçar só aquilo. Ele explica que precisa economizar para algo mais importante do que comer. Bem ali do lado, a futura esposa dele conversa com uma garota, e aposto que ela nem faz ideia de que o Yuto trabalha lá. A moça quer saber onde está o dinheiro do Masa. Não era para ela ter casado com aquele milionário, filho de um sujeito dono de várias empresas? Masa responde que o outro era um canalha que só lhe deu 100 mil. A amiga pergunta do cara atual e ela diz que esse é pior. Tem um prédio da herança do pai, mas não vende para lhe dar a grana. A amiga fica meio confusa e pergunta qual é o plano agora. Aí a Masa revela que tá grávida, então infelizmente vai ter que casar com esse desgraçado, mas tudo bem. Depois do bebê nasce, ela pede o divórcio e fatura metade do que ele vai herdar. Perfeito. Mulher muito honesta, de verdade. Nosso coitado do Yuto fica ali fervendo de raiva, sem entender nada. Ela nem percebe que ele é o trouxa e ainda pede que ele traga água pra ela. Ele não quer se virar. Ela começa a bater na mesa exigindo saber por que ele não responde. Nesse momento, ele se joga no chão enquanto a desgraçada xinga. Agora, na sala dos funcionários, o otário está encolhido chorando. De repente, recebe uma ligação pedindo para ele buscar um saquê no aeroporto. Diz que tranquilo, pois o turno dele acabou. O coitado tá no banho, arrasado, chorando e gritando que a mulher só fala de dinheiro. Dinheiro é tudo para ela. Então, do nada, aparece o sistema mais simples do mundo, dizendo que ele sofreu demais nessa vida e, por isso, causou uma mudança na economia global. Basicamente, tudo desvalorizou 1.000.000%. Enquanto isso, o dinheiro dele ficou intacto e rende 5% ao dia, ou seja, mais 5.000 ienes. O Yuto só acha que é algum maluco gritando besteira e vai embora. Ele pega o ônibus e pergunta quanto custa a passagem para o aeroporto em ienes. De repente, a galera ao redor começa a rir, zombando de falar em gastar ienes para andar de ônibus. Dois caras atrás dizem que se um idiota ganha um 100 por mês, já tá bom demais. Para quem não sabe, um 100 é basicamente um centésimo de iene, tipo dividir um iene por 100. O nosso tá confuso, sem entender o que estão dizendo. Afinal, antigamente a passagem para o aeroporto custava mais ou menos 1.000 ienes. Ele pede ao motorista só falar o preço para entrar. Aí um homem de terno aparece e manda ele parar de bancar o milionário, falando em gastar ienes assim. Pelo jeito de se vestir, o garoto é pobre, então calha a boca, entende? Yuto pensa que tá lidando com gente doida. Claro que ele tem pelo menos 200 ienes para passagem. O cara de terno ri e diz que só pode estar maluco. Alguém vestido assim não tem 200 ienes no bolso. O homem de terno se cansa das piadas de Yuto e manda ele sentar. Ele paga 200 pela passagem. Yuto olha ao redor, achando que é pegadinha, mas não tem câmera nenhuma. O motorista diz para ele sentar logo porque tem que partir. Aí Yuto tira 2 moedas de 2 senin e entrega. Toma aqui. Na hora, todo mundo arregala os olhos querendo saber como o garoto tem tanto dinheiro. O de terno acha que é falsificação. Que menino tem moeda dessas? Yuto lembra da voz que ouviu antes e começa a duvidar também. Ele oferece a moeda para o motorista e pergunta se dá para trocar. O motorista fala que seria difícil dar troco de uma moeda tão rara. Teriam de avisar os donos da empresa primeiro. Então o protagonista percebe algo. Não só seus 100 ienes valiam uma fortuna agora, como todo mundo ao redor estava sedento por dinheiro. Para evitar a confusão, ele sai do ônibus. Naquele momento, um celular novo custava só 1 centavo. Até uma bolsa de grife não passava de 17 centavos. Um Rolex valia apenas 1 iene. Ele fica sem saber o que fazer com suas notas de 10.000 ienes. Parece que a moeda deixou de ser aceita. Talvez precise ir ao banco para entender. Um tempo depois, chamam seu número. A atendente do banco cumprimenta e pergunta em que pode ajudar. Ele diz que veio fazer um depósito pequeno. Ela pede o valor. Ele responde que são 100.000 ienes e quer abrir conta para gastar mais fácil online. A mulher fica em choque e fala que não aguenta tanto dinheiro. Vai ter que chamar o gerente. As notas começam a ser autenticadas. Ela volta suando, dizendo que é inacreditável. São notas verdadeiras.
O sistema até explica que o uso do dinheiro mudou. Um ien agora vale um sen, que é o número 100, só que soletrado SEN. E um sen equivale a 1000 rins. Pois é, cara. Que sistema monetário enrolado, mas deu pra entender. Um vale 100 vezes mais que o outro. Mais tarde, na sala VIP, ele pergunta se terminaram a verificação. Ela confirma que sim e que o depósito de 100 mil ien foi processado. Mas o atendente quer checar se ele vai depositar tudo mesmo. O cara diz que sim, só deixa uns 3 ien na conta porque tem umas contas pequenas para pagar. Aí de repente a porta se abre. Masa entra com um velho, dizendo que fez exatamente o que ele pediu e que agora vai se casar com aquele idiota. Casada, a relação fica ainda mais quente. É mesmo ela. Alguém deu um tabefe nela, pelo amor de Deus. O velho até examina a presa, dizendo que roubar a mulher de outro é uma aventura daquelas. E Yuto, de braços cruzados, fala que nunca imaginou que ela fosse esse tipo de mulher. Ela fica atônita, não entende por que ele está ali e pergunta se veio pegar o tal empréstimo que ela pediu. Mas o nosso rapaz vai direto. Jamais gastaria dinheiro para casar com um lixo como ela. Estranhamente, o lunático encolhe os ombros e diz que ela é bonita demais para pertencer a um só. Normal. Alguém com aquela cara tem marido e namorado. Tá vivendo o meme da mulher mesmo. O cara se levanta e afirma que ela é a pior mulher que já viu. Vai embora agora que o depósito foi feito. Mas nesse instante, o bancário avisa que o gerente regional também quer falar com ele. O velho, patrocinador da Masa, manda ele ficar. Afinal, insultou a moça e não vai sair assim sem mais. Yuto, confiante para a briga, diz que se o velho quiser trocar soco é só falar. O ancião sorri e comenta que o garoto parece não saber quem ele é. É presidente do famoso Grupo Tenryu, que pagou dezenas de ien em impostos só este ano. Se quisesse, poderia congelar todas as transações do Yuto agora. Quando ele vê seguranças chegando, o velho sorri. É hora de expulsar o moleque. Mas o segurança explica que Yuto é VIP entre VIPs. Nesse momento, entra um homem chamado Buktasu, andando de um jeito estranho, se apresentando como administrador regional e dizendo que é um prazer conhecê-lo. Ele ficou impressionado ao saber que alguém depositou 100 mil ienes. Então Yuto vai receber um cartão preto diamante. Nosso garoto só agradece, enquanto a Ace e o velho, boquiabertos, murmuram que esse moleque deve ter falsificado o dinheiro para depositar tanto. A Ace insiste que é verdade, que sabe que o idiota não tem essa grana, mas Buktasu responde que não quer ouvir ninguém questionando a autenticidade de dinheiro já processado. Por causa disso, eles terão que reconsiderar a parceria com o velho. Aí o desmiolado implora desesperado para não fazerem isso. Se congelarem os bens dele neste banco, vai à falência. E enquanto isso, a sem-vergonha já se agarrou na coxa do Yuto, dizendo que errou ao apoiar o velho. A verdade é que ela sempre achou o Yuto mais bonito e promissor, mas nosso cara apenas manda o gerente expulsar esse monte de lixo. Com isso, o velho é jogado para fora. No aeroporto, Yuto percebe que demorou tanto que a Saki já deve ter chegado. Ele tem certeza de que ela está impaciente quando de repente alguém toca sua coxa. Uma garota curvilínea e animada diz na brincadeira que ele lhe deve por fazê-la esperar tanto. Ele pede desculpas e oferece comprar o que ela quiser. E essa menina humilde só pede um sorvete. O tolo do Yuto já está caidinho, achando-a mais fofa do que nunca. Ao falarem em tomar algo, parecia que ele ia levá-la a um Starbucks, mas ela corta e diz que os preços do aeroporto são um assalto. Bom saber que isso é problema universal. Trapaceiros em todo lugar. Do nada, alguém dá um esbarrão no Yuto enquanto passam. Um cara que se diz colega da Saki fala que paga as contas porque Yuto não parece ter grana. Os amigos dele riem, dizendo que é melhor aceitar a oferta. Yuto se vira pra Saki e pergunta se ela conhece os caras, e ela responde que conversou com eles ontem, porque parece que vão ser colegas na mesma universidade. Porém, ela segura o braço do nosso garoto e diz que é melhor irem embora porque esses caras são estranhos. Shinji avisa que ela vai se arrepender de recusar a oferta, e o amigo manda ele parar de perder tempo ajudando essas pessoas coitadas. Aí surge uma pequena missão pro Yuto. Em 2 horas, ele tem que gastar 1 iene, e de brinde, ganha um aumento físico. O cara já joga uma moeda pro alto, sorrindo. Oportunidade perfeita. Enquanto isso, a outra garota continua agarrada no Shinji, pedindo para ele esquecer logo desses coitados. De repente, ela reclama que a garganta está seca. Essa garota é no mínimo estranha, e o cara logo diz que vai pegar algo para ela beber. Sinceramente, não sei se é uma insinuação nada sutil ou se estou viajando, mas é no mínimo suspeito. De repente, uma multidão passa correndo e esbarra em Shinji. O cara grita para os outros terem cuidado, mas ninguém liga. 2 garotas ali perto comentam como parece que tudo no Starbucks está grátis hoje. Obviamente, os 3 idiotas ficam confusos. Como isso faz sentido? Yuto vai ao balcão e pergunta se tudo é mesmo grátis. O caixa confirma que por enquanto está. Um cliente bem generoso está pagando a conta de todo mundo. O nosso garoto dá de ombros. Hoje tá quente demais. Bora pagar uns cafés gelados para geral.
Claro que a Saki tá curtindo um momento quando Shinji exige saber o que Yuto pensa que tá fazendo. O cara só responde pra ele não se preocupar, que vai até pagar um pra ele também. Shinji recusa na hora, dizendo que não é nenhum coitado que precisa de Starbucks comprado por outro. Podia evitar falar isso, agora todo mundo tá olhando pra ele como se fosse morto. Shinji se vira pro Yuto e manda calar a boca, dizendo que, como nunca viajou pro exterior, pare de bancar o milionário. Mas pela primeira vez, a galera faz sentido. Começam a mandar o garoto rico se calar. Já que ele não tá pagando nada, pode sumir. A situação escala rápido. O sujeito apanha e é pisoteado. Isso é que eu chamo de dedicação ao Starbucks. O cara fica totalmente destruído no chão. Alguém pergunta se as duas garotas com ele são amigas, e elas negam até conhecerem ele. Foi aí que o Yuto solta dele, dizendo pro Shinji não perder tempo cantando a irmã com aquelas moedinhas. Caramba, por que tinha que ser a irmã dele? Tomara que seja daquelas famílias chinesas onde todo mundo é irmão ou irmã no fim das contas. Com isso, Yuto e a Saki vão embora. Ela vai na frente com aqueles shorts minúsculos entalados, perguntando se ele tá mesmo de boa em gastar tanto assim. O nosso diz que para proteger, ela não existe dinheiro demais. Ah, que fala macia. Mais tarde, esperando um táxi, missão cumprida. Yuto recebe sua recompensa. Parece que ele até teve dificuldade em gastar 1 iene. Comprar café pra galera não bastou, deve ter investido em mais alguma coisa. Agora ele ganhou uma pílula que aumenta a força. Enquanto isso, Saki pergunta onde está o táxi que pediram. Um carro vermelho chega e ela vibra, achando o carro o máximo. Uma garota de cabelo preto abaixa o vidro e pergunta o que Matsushima Yuto está fazendo ali. O rapaz responde a gerente Yanagi que veio buscar a irmã e levá-la para a universidade. A menina parece ser da empresa dele, provavelmente importante porque ela lembra do grande pitch que ele tem hoje à tarde. Mesmo sem precisar mais de dinheiro, esse projeto é algo em que ele vem mexendo há meses. Saki diz para não se preocupar, que vai junto com ele. Além disso, ele devia aproveitar para ficar mais perto de uma mulher tão bonita. O cara logo diz para ela não falar essas coisas, especialmente porque ele não tem esse tipo de relação com a gerente. Yanagi pergunta sobre o que eles cochicham e Yuto só pede carona. Na cabeça dele, vindo de uma vida de aperto, não pode perder a oportunidade nem de ganhar um centavo. Dentro do carro, Yanagi manda ele revisar o material e se preparar, porque se o projeto for aprovado, vem um bônus gordo. Yuto admite que tá caindo nas manhas dela, mas que vai se esforçar ao máximo. Nossa, essa gerente Yanagi trabalha demais, por assim dizer, e tem uma mão meio danada, dando um beliscão no rapaz. Ele manda ela parar com as jogadas, mas ela sorri e diz que ele deveria agradecer por ela usar essas jogadas com ele. Puta que pariu, ela tem razão. Um tempo depois chegam na empresa e o gerente Ogata Kosuke manda jogar tudo fora. O protagonista pergunta o que ele quer dizer com isso. Aparentemente esse cara vai assumir o lugar do Yuto e diz que ele não precisa mais aparecer. O sujeito ainda tira os materiais do Yuto no chão, mas o rapaz exige que devolvam. Ogata, acostumado a fazer o que quer, levanta a mão pronto para dar um tapa e pergunta se ele quer resolver na mão. Infelizmente para ele, a força do Yuto acabou de triplicar. Num movimento rápido, Yuto torce o braço do Ogata e o joga no chão. Enquanto o cara geme, sem entender como esse frangote ficou tão forte, alguém intervém. É outro superior que manda Yuto soltar. Pelo visto, esse novo sujeito diz que Yuto tem poucas habilidades, então Ogata vai apresentar o projeto. Yuto protesta na hora, dizendo que não dá para ignorar que ele trabalhou nisso desde o começo e passar para outro. O cara quase o dispensa quando alguém bate a mão na mesa e declara que isso não vai acontecer. É a gerente Yanagi. Começo a gostar dela. Diz que como Yuto criou o projeto, ele deve apresentá-lo. Ogata, todo contorcido e derrotado, reclama, perguntando por que não vão deixá-lo apresentar. Yanagi responde simplesmente que ele não é capaz, nem entende o projeto. Não há como alguém tão perdido cuidar disso direito. Ogata faz cara feia, aponta o dedo e diz que tudo bem, mas que vão resolver isso em breve, e sai bufando, enquanto Yanagi diz ao nosso garoto para não se preocupar e se preparar para a apresentação. Yuto pensa que apesar de ser viciada em trabalho, pelo menos ela o trata com cuidado. Mais tarde na sala de reuniões, Yanagi anuncia que a apresentação acabou. O vice-presidente Akira os parabeniza, dizendo que superaram as expectativas. Primeiro Yanagi elogia o Yuto com um aperto de mão, depois o empurra com uma magia de alta densidade. Enquanto isso, um homem de bigode comenta que quando o presidente chegar vão discutir como lidar com as dívidas. Yanagi fica confusa. Que dívidas são essas? Aí entra um sujeito suspeito de antes, dizendo que infelizmente parece haver um problema na folha de pagamento. Aparentemente devem centenas de ienes, e nesse ritmo não vão conseguir pagar salário de ninguém. A Yanagi não aceita isso, ela sempre supervisionou as finanças, mas o cara só sorri com ar de superioridade, e solta que ela foi enganada pelos antigos diretores.
Descobre-se que todas as contas eram pura falsificação. Ela percebe na hora que nada bate, a não ser que tenha sido uma armadilha desde o início. O sujeito então declara com ar petulante que tudo não passou de uma armadilha para idiotas. Yanagi, furiosa, diz que isso é injusto. Ela derramou suor e sangue por essa empresa. Como puderam fazer isso com ela? O homem a ignora e anuncia que a empresa será vendida ao cavalheiro ao lado por 90 ienes. Yanagi fica devastada, chega a chorar, dizendo que 90 ienes é insulto. É exploração dos mais fracos. O cara, meio debochado, ri e diz que nem faz diferença, já que ela não tem como contra-ofertar. Nesse instante chega o presidente Kinoshita. Pensando bem, o sujeito de bigode deve ser o dono do banco onde Yudo fez o depósito, e agora os dois tagarelam sobre um maluco da cidade que investiu 100 mil ienes. Kinoshita então percebe Yudo parado ali e pergunta o que ele está fazendo. Imediatamente o velho que entrou pergunta se é aquele garoto que depositou 100 mil ienes. O banqueiro confirma com um aceno. O homem avança meio curvado e se apresenta como Kishinoda, presidente da empresa, dizendo ser uma honra conhecê-lo. Ogata, o Palerma, fica sem entender por que dois presidentes estão bajulando o Yudo de repente. Os dois mandatários logo esbravejam com Ogata, mandando ele ficar fora de qualquer assunto que envolva quem depositou 100 mil ienes. Yudo, assimilando tudo, pergunta se eles realmente vão vender a empresa por ridículos 90 ienes. Claro que o sujeito tenta se embananar e muda de assunto, dizendo que é melhor deixar pra lá. Ele não quer se envolver com Yudo, mas Yudo não vai deixar barato. Diz a Yanagi que precisam limpar a gestão dali e, sem perder tempo, avisa os investidores que Ogata foi quem armou a dívida para vender tudo barato. Claro, os investidores e o gerente do banco já anunciam investigação na hora. Ogata tenta se safar com mentira, mas já era. Na cena seguinte, o escândalo tá em toda a manchete. Desvio exposto, alguém abre o vinho, tá todo mundo celebrando a vitória do dia. Caramba, eu achei que já estávamos no quarto do hotel. Mas não, ainda no restaurante. Yanagi diz que Yuto salvou sua vida, então tem que rolar um brinde. Yuto, sempre pragmático, manda que a partir de agora ela vai gerir a empresa. Ela fica vermelha, fala que não sabe se tá pronta. Fácil de enganar mesmo. Levanta e diz que se ele confia tanto, o brinde tem que ser mais perto. E claro, tropeça feito boba. Ah, mas o nosso garoto a salva de um jeito totalmente normal. Eu esperava uma daquelas quedas inapropriadas de anime, mas nada. Ela torce o tornozelo e pede para ele descer carregando, mas sem tentar nada estranho, hein? Ele a pega como se fosse peso de pena e diz que tá tranquilo. Um pouco depois chegam ao quarto do hotel, ele a deita com cuidado e fala que vai sair para ela descansar. Mas assim que vira as costas, as cobras atacam. A perna dela dispara num movimento relâmpago e puxa ele para uma armadilha cruel. Ela sorri, dizendo que dessa vez foi ele que caiu. Mas o nosso cara vira o jogo, ensina ela a jogar top como um corvo e a fazer combos insanos. Depois de várias partidas na rota, os dois estão exaustos. Cara, Lig cansa mesmo. E a Nagi reclama, incrédula, que aquele magrelo aguentou 6 horas seguidas. Ele, todo caído, culpa ela por provocá-lo. Se era isso que ela quis dizer com provocar, então sim, 100% culpa dela. Essa menina é um perigo. Como estão numa série melhor de 5 para subir para ouro, entram na fila para mais uma. Lá fora o dia já acabou e Yuto recebe uma missão nova. Dessa vez ele tem que gastar 50 moedas até o fim do dia. Ele propõe investir mais na empresa, mas Yanagi agradece e recusa. Primeiro eles têm que consertar o prejuízo que rolou. Isso já seria suficiente para empurrar eles para o próximo nível. Aí do nada, ela lhe dá um beijo e diz que é a forma mais fácil de pagar os acionistas. Estranhamente, ela está com dificuldade para se levantar. Ela desaba no chão, culpando ele. Ele manda ela tirar o dia para descansar, mas com as pernas bambas feito miojo instantâneo, ela insiste que pelo menos dá para tentar andar um pouco. Enquanto isso, nosso menino já declara que é hora da soneca. Até receber uma ligação de alguém chamado Yamaguchi. A tia dele está no hospital. A cena corta para o hospital. Yuto está sentado ao lado do leito de uma senhora idosa. Ela repete que nunca esteve tão mal na vida. Yuto a consola dizendo que é provavelmente o cansaço acumulado do ano e que logo ela vai melhorar. Yamaguchi, melhor amigo do Yuto, conta como costumava passar tanto tempo na casa dela. A tia sempre cozinhava pra ele e ele comia tudo. Agora ele descasca alguma coisa, pode ser batata, pode ser maçã, e pede pra tia dar uma mordida. Na real, Yamaguchi pensava em pedir um empréstimozinho pro Yuto, mas vendo os escândalos recentes envolvendo a empresa dele, decide deixar pra lá. Aí uma enfermeira nervosa entra correndo com 2 médicos, sussurrando alguma coisa sobre a sala 42. Um médico careca diz que a senhorita Yamaguchi precisa ser transferida imediatamente para outro quarto. O filho, claro, exige saber o que está acontecendo. Yuto já tinha prometido pagar as despesas em alguns dias, então não podiam simplesmente mandá-la embora assim.
Mas então a enfermeira revela que receberam uma doação misteriosa de 1 iene, de um benfeitor desconhecido. Por causa disso, a tia vai ser transferida para o quarto VIP, e Yamaguchi fica completamente atônito. Quem doaria só 1 iene? A enfermeira confirma que já verificaram o doador, e os médicos trêmulos carregam a mulher como se fosse realeza para o novo quarto. Estranhamente, ela fica radiante dizendo que quer ficar perto daqueles médicos bonitões. E assim, de repente, a velhinha animada é levada embora. No quarto de tratamento especial, os médicos até fazem uma dancinha de comemoração para ela. Yamaguchi olha para o Yuto e diz que aquilo deve ser um sonho realizado. Era exatamente o que ele precisava. Yuto, sem pensar, dá um soco no estômago dele. Quase mata o coitado. Esqueceu que agora tem força ampliada. Yuto diz que esse é o preço por ficar calado em vez de pedir ajuda. Yamaguchi pede desculpas, dizendo que só ficou com vergonha de pedir, mas Yuto o tranquiliza. A partir de agora, se precisar de qualquer coisa, é só falar. Com isso, nosso garoto completa uma missão secreta e ganha um novo talento bônus. Meus olhos são uma régua. Assim como a gente, ele não faz ideia do que isso quer dizer, mas tudo bem, né? Enquanto isso, numa sala VIP próxima, uma garota chamada Yamada Mika pergunta se deve chamar o irmão mais novo. Mas o homem na cama do hospital diz que não precisa. Ele acabou de fazer um voo longo e precisa de tempo para se recuperar. Entrega então os documentos dizendo que o projeto é crucial para a empresa e que não podem bobear. Como Mika já tem experiência com esse tipo de coisa, ele confia que ela dará conta. Mika garante que fará o possível para tudo correr bem. Sai então apressada para chegar na universidade, mas no caminho uma velha bloqueia sua passagem e se joga no chão agarrando as pernas dela do nada. A velha então grita com Mika para tomar cuidado por onde anda. Mika fica confusa quando alguns transeuntes intervêm, dizendo que viram Mika empurrar a senhora. Outro homem chega exigindo saber em que universidade ela estuda, porque vão denunciá-la. Entra nosso garoto, o Diga-Shed Yuto. Ele pega Mika com naturalidade, evitando a queda. Naquele instante, seu novo talento misterioso ativa. Por ter observado algo interessante justo tempo suficiente, ele calcula na hora o tamanho exato de um F-36. Ele pausa. Não pode ser um F-36. Era um B ou C, então o sistema deve estar bugado. Enquanto isso, a velha ainda se agarra às pernas de Mika, chorando por ajuda. Mika, se sentindo culpada, admite que estava com pressa e talvez a tenha esbarrado sem perceber. Mas Yuto logo diz para ela não admitir nada, senão vai cair na armadilha deles. Mika fica perdida. Que armadilha? Enquanto isso, Yuto tenta entender como sua nova habilidade funciona. Ele explica para Mika que quando ela estava a cerca de 3 centímetros da velha, a mulher se jogou no chão. 3 centímetros é nada, mas beleza. E para completar, várias câmeras estavam posicionadas estrategicamente para parecer que Mika a empurrou. Yuto acha muito estranho que tantas câmeras estejam filmando isso de vários ângulos. Mika concorda, é claramente suspeito. Yuto avisa que alguém pode estar armando uma cilada, então Mika dá um passo à frente, pede desculpas educadamente e diz que infelizmente nunca esbarrou naquela mulher. A velha perde a compostura, chama Mika de sem vergonha e diz que tantas câmeras a pegaram no flagra. Mika responde que então é só conferir as imagens das câmeras do hospital. E claro, com a tecnologia atual vão desacelerar as gravações 1000 vezes para ver exatamente o momento da queda. No instante em que a menina deu aquela ameaça, os golpistas sumiram, claro. Ela tinha certeza de que eram uns picaretas, e Yuto perguntou se o hospital tinha mesmo essa tecnologia. A garota, astuta, acabou admitindo que era mentira. Ela não fazia ideia de onde estavam as câmeras naquele lugar. Com isso, os dois perceberam que eram meio espertinhos. Parece que a próxima vítima vai desabar de nervoso. Ela então se apresenta, Yamada Mika, agradecendo pela ajuda. O rapaz estende a mão para cumprimentar, mas ela só vira e vai embora, dizendo que se quisesse, poderia visitá-la na universidade. Yuto fica pensando se essa garota não é pelo menos um pouco suspeita. Como assim convidar alguém do nada? Foi então que ele percebeu. Já eram 6 horas da noite. De volta ao apartamento, resolveu assistir a umas lives para animar. Se tem uma coisa que nunca falta nas histórias chinesas, é um duelo de streamers com um ricaço jogando dinheiro. Sempre que vejo isso, fico me perguntando, isso rola mesmo na China? Tipo batalha 1 a 1 entre streamers, e o vencedor é quem receber mais doações. Nunca vi isso em outro lugar. O que eu vejo é uma garota pedindo pro público apoiar a Kat, mandando beijos com muita energia. Do outro lado, outro streamer, Kumitean, implora por votos para não perder. Aí Kat sorri de canto, dizendo que parece que vai ganhar e se pergunta qual castigo a perdedora terá. Como a moça é gamer, talvez obriguem ela a jogar com os pés. Nesse instante, o talento Meus Olhos São Régua do Yuto entra em ação depois de tanto olhar. Ele comenta que as pernas dela são bonitas, mas as proporções estão estranhas. Deve ser a mesa torta que enganou a visão. E o Kat, toda ofendida, solta uma resposta curta, dizendo que ele tá inventando coisas porque ela tem esse corpo desde o começo da live. Quer dizer, provavelmente quis dizer desde que nasceu, né? Na verdade não desde a live, e nem desde o nascimento exatamente. Ela foi crescendo com o tempo, mas já entendeu a ideia.
O que eu não entendo é porque nosso cara levou ban na hora, em menos de meio segundo. A menina volta pro dancinha dela numa boa, e a gente já imagina o que vem. O moço tá indo arrumar confusão. Se não pode com uma streamer, ele vai lá conversar com a outra. Kumeta entra em pânico total, diz que a batalha de PK tá quase acabando e pede ajuda. Aí do nada alguém doa 5 iates pra ela. Claro que as duas ficam em choque, mesmo sabendo que aquela doação deve ter custado uns 30 centavos. E assim, do nada, Kumatan vira o jogo. Ela fica radiante, agradecendo aos pulos. Enquanto isso, Yukati aperta os olhos. Percebe que esse Yuto é o mesmo cara que ela baniu agora há pouco. Agora ela começa a fazer os passos de dança mais loucos e sem noção para tentar salvar a pele, mas já era. Yuto despeja mais 10 iates para Kumetan e sela a vitória. Yukati sabe que não tem jeito, enquanto a menina urso comemora e já pede a punição. Nosso rapaz até manda mensagem pública em todas as lives, dizendo pra Yukati que bloqueá-lo não adianta. A coitada logo se inclina pedindo desculpas e aceitando qualquer punição. Enquanto isso, Yuto recebe recado direto de Kumatan, ou melhor, de Marinion. Marinion soa bem mais fofo. Ela agradece pela doação, mas diz que infelizmente não tem nada a oferecer em retribuição. Porém, se ele quiser, pode pedir reembolso. Yuto acha que ela deve estar surtando com a quantia, mas ele não tá nem aí. Ele diz pra ela não se preocupar, que não foi tanto assim. Aí ela percebe a localização dele, vê que mora no distrito de Musashi e sugere que talvez se encontrem pra jantar. Yuto não fica muito animado, sabe que essas meninas só estão atrás de passar a perna em trouxa, mas se ela paga o jantar, tá curioso pra ver a jogada. Lá na casa da Maranion, o quarto da menina tá cheio de bolsas de grife, e a mãe tá reclamando que a filha a deixa sozinha o dia todo. Marinhan sai do quarto e diz que fazer live é trabalho de verdade, mas agora ela tá ali pra bater papo com sua amada mãe. No entanto, a mulher responde que a Maranian já ganha dinheiro de sobra, então nem deveria estar fazendo streaming. Afinal, o colar que ela usa, por exemplo, vale 43 ienes, algo que nunca vai ganhar com lives. Mas a Maranian só faz biquinho dizendo que transmite por diversão, não por grana. Além disso, conheceu alguém bem interessante hoje. A mãe já logo avisa, para de se envolver com gente de live. Ela devia ter aceitado que o casamento será arranjado com o herdeiro de uma grande empresa. Maranian tenta rebater, mas a mãe manda ela ir falar com o pai. Horas depois, nosso rapaz está na cidade querendo tomar umas no izakaya. Frango frito e cerveja cairiam perfeito, então lá vai ele. Mas no bar tem alguém implorando por prazo porque está atrasado com o aluguel. Uma mulher de bobs diz que não faz caridade. Se não tem dinheiro, que suma. E se não pagar logo, vai confiscar todo o equipamento da cozinha. O coitado tenta resistir, mas é tarde demais. Ela já chamou seus capangas estilo Walmart para levar tudo. Ele implora, dizendo que recebeu um pedido especial e logo terá o dinheiro, mas mesmo assim é empurrado para fora. Aí alguém segura o ombro do capanga. É o nosso Yuto, e o Brutamontes não consegue se mover. Yuto pergunta se o homem é o dono do lugar e quanto custa o aluguel. A mulher, sem se impressionar, quer saber quem ele é e se vai pagar pelo rapaz. Ela lembra que já estava fazendo um desconto por pena, mas como a área está mudando, não teve opção senão aumentar o aluguel. O dono reclama que ela arruma desculpa para subir o preço sempre, que ela não se importa. As outras lojas próximas também são dela, e ela as aluga para uma grande empresa por 2 ienes por mês. Yuto tira o celular e faz uma ligação, enquanto a mulher convencida diz que se ele pagar 1 iene por mês, talvez a deixe ficar. Ele liga para Fujiwara, agradecendo antecipadamente. Aquele cara domina a cidade inteira. E Yuto avisa a mulher que ela não precisa mais discutir nada com o dono. Ela fica confusa, perguntando qual é o plano de Yuto. Não é como se ele tivesse algum poder aqui. Afinal, todos esses prédios são dela. De novo, ela manda os capangas expulsarem todo mundo, mas nosso cara solta a pose do guindaste, braços abertos, e num só movimento derruba os dois na lona. Claro que a mulher fica apavorada com a queda brutal do Yuto e já chama a polícia. Aí ele solta a bomba casualmente. Descobriu que ela só tinha direito de uso comercial, não era dona de verdade. De onde ele tirou essa informação? Ele ainda revela que, por outro lado, acabou de comprar toda a área. Agora todo mundo olha para ele, esperando o próximo passo. A mulher treme e exige saber o que ele vai fazer. Yuto diz que vai reformar tudo, demolindo o que há. Ninguém mais vai querer alugar ali. Ele não tá nem aí. Umas centenas de ienes para ele é troco. É literalmente troco, mas agora a mulher entra em pânico, cai de joelhos pedindo perdão. Normalmente joelhos seriam um bom sinal, mas não aqui. Ela implora para reduzir o aluguel pela metade e até pagar a conta d'água. Yuto aceita na hora se for essa a condição. Agradecimentos para quem bolou esse sistema maluco, porque eu tive que girar a tela no Photoshop só para ler. Algo sobre combater empresas corruptas, e parece que Yuto ganhou um talento novo que detecta quando tentam dar golpe nele.
Enquanto isso, o frango frito tá fazendo um banquete na grelha e anuncia que hoje a conta é por conta da casa pro Yuto. Yuto agradece o senhor e diz que sempre foi fã do lugar, que vai aparecer ainda mais. O velhinho sorri e explica que entende. Não é propaganda, a receita é única, herdada por gerações. Alguém perto faz um comentário ácido. Engraçado ver um milionário comendo comida de rua. É a senhorita Perninha Treme que apenas dá de ombros e diz que pelo menos o sabor é bom. Yuto pensa que essa danada não faz ideia do quanto ele gastou só para conseguir esse frango. Ao levar o espetinho ao nariz, percebe que algo cheira estranho. Ela, no entanto, entende tudo errado, acha que ele está tentando cheirar ela. Ela sorri maliciosa e diz que se ele quer cheirar pode passar lá em casa mais tarde. Yuto ignora a bobagem e muda de assunto de repente. Ele diz que a convidou hoje para falar de uma nova empresa que quer abrir. Ela já pergunta na lata se vai ser contratada como secretária, dizendo que seria perfeito. Ele admite que não pensou muito ainda, mas será uma firma de investimentos com escritório principal por aqui. Ela, animada, fala que então vai ajudá-lo a achar o lugar perfeito, já que conhece a cidade como a palma da mão. Pede mais comida para levar para casa enquanto Yuto fica vermelho por algum motivo. Pouco depois, ela parte para o modo total romance. Ela diz que ele tem que parar de traí-la com outras garotas enquanto ela rala tanto. Sim, essa já caiu de amores por ele. Yuto nega rápido, jura que nunca faria isso, mas ela só cheira o ar e diz que sente outra mulher nele. Então é melhor ele não mentir. Ela não pede muito, só que ele ligue sempre que precisar, meio exigente, né? Ele concorda e ela vai embora. Porém, alguém suspeito observa de longe. O sistema do Yuto manda um alerta e ele já saca que algo vai acontecer. De repente, ele agarra as mãos da Mayumi, fingindo uma dor de barriga terrível. Diz que pode ser intoxicação e que é melhor ela ir para casa sozinha. Ela suspira e aceita, mas avisa que se ele cancelar da próxima vez, vai ter que passar o dobro do tempo com ela. Yuto só diz beleza e a manda embora, prometendo que não vai acontecer de novo. Então se vira rápido e chama o cara escondido para aparecer. Sai o esquadrão do chapéu estilo Zoro, com o líder elogiando o instinto afiado do Yuto. Mas o sujeito ainda zoa dizendo que, infelizmente para Yuto, ele mexeu com a pessoa errada. Parece que o assassino não é lá muito profissional, porque a melhor arma que trouxeram para matar ele é um taco de beisebol. O primeiro dá o golpe, Yuto desvia fácil, o segundo parte e Yuto segura o taco com a mão nua. Absurdo. Ele poderia ter quebrado o pulso fazendo aquilo, mas na real não foi nada fácil, quase quebrou a própria mão no processo. Mesmo com os bônus do sistema, esse cara ainda é forte demais para ele. Canalizando o espírito do Homem-Aranha, Yuto desvia com elegância e diz que não precisa de violência, resolver no dinheiro seria bem mais prático. Mas o capanga o corta dizendo que a pessoa com quem Yuto mexeu não liga para dinheiro, e agora ele vai pagar. O sujeito vai dar o golpe final quando de repente alguém lhe segura pelo ombro. Uma turma aparece aplaudindo e elogiando a atuação do ator, dizendo que ele está super preparado para o filme. Quando eu chamei eles de Esquadrão do Chapéu do Zoro, não imaginei que isso ia acontecer de verdade. Acontece que o pequeno encrenqueiro viu tudo e contratou figurantes para atrapalhar a briga. Yuto fica boquiaberto, mas antes que reaja, ela complica tudo ainda mais jogando dinheiro no ar. Com tanta testemunha, o assassino não tem escolha senão desistir. Yuto diz pro sujeito que o melhor é ir embora agora, porque isso só vai piorar para ele. Até os capangas do assassino ficam comovidos, já que as mulheres aleatórias na plateia lembram elas das avós. Sem saída, os bandidos fogem. A galera ao redor pergunta o que fazer agora que os atores foram embora. A garota só sorri e diz que podem ficar com o dinheiro, e que eles se falam na próxima. O único mistério que sobra para Yuto é quem exatamente mandou aqueles 3 atrás dele. No dia seguinte, ele volta ao primeiro banco onde fez os depósitos. A atendente curvilínea entra suspirando sobre como a noite foi longa. De repente alguém grita, acusando-a de só ficar enrolando no trabalho. 2 homens se aproximam dizendo que um banco tem que passar imagem profissional, e ela está longe disso. Eles começam a repreender ela, mas parece que a moça nem sabe quem é esse cara. De repente aparece o chefe grande perguntando por que tanto alvoroço logo cedo. A garota cumprimenta o Fujiwara, que diz a Natsuki que vai apresentar alguém a ela. Ele começa a explicar. Um dos homens ali é dono de um grande grupo na Ásia. Outro é um investidor de peso de outro lugar. E tem também o dono de uma firma de investimentos. Resumindo, tem um monte de figurões importantes ali, e ela não faz ideia do porquê estarem todos reunidos. O chefe pede desculpas pela bagunça e convida todo mundo a seguir direto para a sala VIP. Parece que todo mundo aqui quer conhecer Matsushima, que claro é o primeiro nome do nosso protagonista. Naturalmente Natsuki já conhece esse nome muito bem. Um dos homens comenta que talvez o Yuto pudesse treinar os funcionários do banco. E o chefe agradece pela ideia. A garota então se inclina animada, agradece e pede o apoio de todos. Parece que ela falou aquilo como um desafiozinho, o que imediatamente irrita os homens, que ficam furiosos por Yuto ter uma secretária assim. Coitado do Yuto, fica totalmente confuso e insiste que não está se aproveitando de nada, ela é só funcionária do banco. Enquanto isso, Natsuki recebe uma ligação do Yuto.
Ele está fazendo outro depósito. Claro que assim que ouviram o nome dele, todo mundo ficou interessado. O chefe explica que Yuto liga direto para Natsuki porque ela foi a primeira pessoa que conheceu quando chegou aqui. Na hora, a atitude de todos muda. Começam a dizer que seria ótimo ter alguém como ela de secretária e que ela é incrível. Mais tarde, a garota chega exausta em casa, e o Yuto já está lá. Agora faz sentido, isso tudo fazia parte do plano desde o começo. Eles se aproximaram para descobrir quem anda perseguindo o Yuto. Ela está cansada porque, para despistar, pegou vários ônibus e táxis para ninguém seguir seus passos. Yuto está convencido de que não é alguém do banco, talvez seja alguém ligado ao mundo das lives. O celular vibra com uma mensagem da Marinion. Ela vai esperá-lo num restaurante às 18 horas. Para ele, é a chance perfeita de descobrir rápido quem está atrás dele. A cena muda para um restaurante. Um funcionário pergunta ao Yuto se ele tem reserva, já que o lugar é só pra gente importante. Yuto fica meio confuso. Nem sabia que o restaurante funcionava assim. O empregado diz que ele pode colocar o nome na lista de espera ou torcer por um lugar vago. Mas antes que ele responda, outro funcionário interrompe, repreendendo o primeiro. Não ofereça essas opções a quem claramente não pode pagar para jantar aqui. O primeiro funcionário se curva e pede desculpas na hora, saindo às pressas. Aí o cara mal educado fala pra Yuto que não estão aceitando candidatos agora. Que ofensa, pô! Meio perdido, Yuto pega o celular e a Marinian liga, perguntando onde ele está. Ele diz que está no saguão do hotel, mas que não o deixam entrar. Pouco depois, ela bate no ombro dele e pergunta se é ele mesmo. O segurança bobo percebe que se conhecem e fica todo tenso, em pânico. A Yuto, na maior calma, fala que não veio procurar emprego, veio para comer. O segurança logo se desculpa pelo mau jeito e deseja boa noite. Yuto, sem vontade de arrumar confusão, só pergunta onde vão sentar. Marnia manda ele vir logo, que vai ser demais. Ela até trouxe lindos lírios do vale para a ocasião. Na mesa, o garçom pergunta se ela quer o habitual. Ela diz que sim, mas que quer saber a opinião do Yuto também. Afinal, ele é o patrocinador dela. Yuto dá de ombros e diz que nunca veio aqui, então come o que ela pedir. O garçom ri, dizendo que essa é a resposta típica de quem não está acostumado com jantar chique. O garçom arma uma cilada, perguntando casualmente se a senhora quer o vinho de sempre. Ela confirma, mas Yuto, sem grana e humilde, não quer vinho nenhum. Pede um refrigerante simples. O garçom explica que aqui só servem vinho. Um rico de verdade nunca escolheria refrigerante em vez de algo de qualidade. Yuto, sem paciência, pergunta se pelo menos tem algo gaseificado. O garçom suspira e diz que talvez encontrem algo na cozinha. Enquanto se afasta, ele resmunga o absurdo de um cara pobre jantar com a senhorita Marin. Olha para outro cliente mal vestido numa mesa próxima e se espanta com a clientela tão baixa que o lugar anda atraindo. Ao mesmo tempo, um sujeito de aparência suspeita se pergunta onde estão todas as mulheres bonitas. Aí cruza o olhar com Marin e se apaixona na hora. Ele se vira para a mulher, ou que parece ser a mulher, e chama de amor, dizendo que é hora da próxima rodada. Ela o encara e pergunta se ele vai mesmo forçá-la a fazer isso de novo. Tô ficando meio preocupado. Que plano é esse desse casal? Enquanto isso, na mesa do Yuto chega um caranguejo king. Cara, nunca comi isso antes. Alguém me diz que gosto disso? A Marine se levanta dizendo que vai ao banheiro, que o Yuto pode comer sem ela. E assim que ela sai, aquela mulher suspeita de antes se aproxima do Yuto, perguntando se ele realmente vai comer algo tão gostoso sozinho. Ela sorri de lado, dizendo que é grosso, cremoso e que dá uma baita satisfação de comer. Aí ela chega pertinho e pede se pode dar uma mordidinha. Essa mulher é um caso. Claro que o Yuto fica pensando, quem é essa louca? Ela só fala pra ele não se preocupar, que ela paga, e o deixa totalmente confuso. O Yuto ri, achando hilário que até num restaurante 5 estrelas tem gente pedindo comida. A cara da mulher muda na hora. Ela se vira irritada, dizendo que ele vai pagar por aquilo. Ao passar pela cadeira dele, bate o quadril no apoio do braço. De repente a acusa, porque ele fez algo tão inapropriado de repente. O Yuto perdido diz que nem encostou nela, mas ela manda ele parar com o fingimento. Dramaticamente, ela diz que é um absurdo ele agredir assim e ainda negar. Pega um copo d'água e arremessa no Yuto. Ele desvia e a água acerta um careca azarado numa outra mesa. Nesse instante, a Marnian volta, dizendo que a mulher está passando dos limites, mas a louca responde na lata. Quem passou do limite foi o Yuto, que deve se desculpar, e manda a Marnian ficar fora disso, como se nem soubesse com quem está mexendo. Aí surge um funcionário chamando alguém de Aito-sama dizendo que checaram as câmeras. No começo achei que era golpe armado, mas não, é o pessoal do restaurante confirmando que a mulher está mentindo. Mesmo assim, ela se recusa a admitir e diz que deve haver um engano. Alega que só tropeçou levemente, e o Yuto se aproveitou do momento. A Marin ignora totalmente e fala com o staff para avisar todos os restaurantes da região sobre essa mulher.
Pelo visto, ela anda armando flagrantes por assédio. O melhor seria bani-la de todos os restaurantes. O funcionário concorda na hora e a mulher entra em pânico, perguntando que diabos é essa Maranhã para ter tanta influência. Para piorar, Maranhã pega o celular e tira uma foto. Ela anuncia que vai postar nas redes para avisar todo mundo sobre essa mulher maluca. Olhando para Yuto, ela sorri e diz que tudo isso foi por causa da doação dele, então vai ajudá-lo no que puder. A esposa enlouquece de vez. Parece que esse era o esquema dela, aplicar golpes em restaurantes. De repente, o marido, um coitado patético, intervém e pede desculpas, dizendo que a mulher deve ter bebido demais e perdido o controle. Como pedido de desculpas, ele se oferece para pagar a comida de todo mundo, implorando que não a proíbam de voltar. A mulher tenta argumentar, mas o marido manda ela calar a boca, pedir desculpas e ir embora. Artistas amam desenhar essa cena. Ela se curva envergonhada e pede desculpas. Marinha senta, e o homem se apresenta, Shota Nodima. Ela se vira para Yuto e pergunta se ele aceita a oferta do sujeito de pagar a comida. Yuto dá de ombros. Se é de graça, por que recusar? Claro que tem uma streamer esperta no meio e ela logo questiona. Tem certeza que quer que o Nodima pague tudo? O homem sorri confiante e diz que sim, manda ela pedir o que quiser. Na cena seguinte, servem um vinho absurdamente caro, daqueles que valem uma fortuna. O homem se recosta, pensando que o plano ficou meio torto, mas ainda dá para consertar. Ele vai deixar claro que é ele quem pode pagar tudo. Muito melhor que esse moleque quebrado que deve ter juntado meses para vir aqui. Se ela gosta de emoção, vai pra cama com ele hoje à noite. Se for mais reservada, ele só precisa repetir isso umas quantas vezes até tudo dar certo. Enquanto isso, Maranhã se levanta de repente e convida Yuto para dar uma volta pela cidade com ela. O coitado fica ali sentado, tentando entender o que aconteceu. Eles vão mesmo embora sem nem se despedir? Em desespero, ele se adianta, dizendo que também vai na mesma direção, mas Maranhã inclina a cabeça e pergunta por que ele não fica mais um pouco para conversar. O cara tenta consertar a situação de forma desajeitada, dizendo que pelo menos deveriam trocar números, mas ela simplesmente recusa. E na hora certa, um dos funcionários do restaurante aparece, interrompe o homem e diz que ele precisa acertar a conta antes de sair. O custo total, 3,2 rim. Rins, não rim. Caso você estivesse pensando em órgão. Mas considerando o preço desse lugar, parecia ter custado um rim mesmo. A conta bate forte e o cara percebe que caiu numa armadilha. Enquanto isso, Morrigan vai embora rindo, dizendo que é sempre divertido zoar trouxas que acham que podem comprar mulher assim na faixa. E ainda cutuca ele dizendo que se ele não pudesse pagar, ela teria bancado a conta. O cara perde a cabeça, levanta a mão pronto para estapear ela, quando nosso Digachad Yuto segura o pulso no ar, parando-o sem esforço, com voz calma e gelada pergunta: "E você acha que tá fazendo o que exatamente?" Na hora, o idiota perguntou a qual grupo nosso rapaz pertencia, e ele respondeu que não fazia parte de nenhum. Estranhamente, o louco então afirmou que isso só podia significar que ele era o dono da área e o convidou para o Southside para ver como seria tratado lá também. A streamerzinha só pegou o braço do nosso garoto e foi embora. Mais tarde, em outro lugar, nosso rapaz descia as escadas comemorando a chegada. Suando e apreensiva, a menina reconheceu. Era o tio Yamada. Esse cara é vice-presidente do Banco de Desenvolvimento. Então por que ele estava ali? Foi o que nosso rapaz quis saber. Só então o homem percebeu que Maranhão estava logo ao lado. Atrás da própria falta de jeito, correu até nosso rapaz, agarrou suas mãos e disse que era uma honra conhecê-lo. No mesmo instante, outro investidor velho chegou para abraçar nosso rapaz também. Todo drama chinês é basicamente uma cena do nosso herói cercado de velhos. Mais tarde lá fora, nosso rapaz segurando uma moeda disse que aceitaria a proposta de quem descobrisse quem o atacou. Os velhos ficaram confiantes, garantindo que o próximo investimento estaria garantido nesse caso. Cada um correu para o seu carrinho Hot Wheels e saiu disparado. Maranhão pediu desculpas, dizendo que o expôs por causa do post que fez, e perguntou se ele queria que ela deletasse as redes. Cara, ele disse para ela não se preocupar, que dava conta numa boa. Aí, do nada, outro sujeito aparece e pede para esperar um segundo. Nosso rapaz não entendeu o que esse perdedor do Nidim ainda queria, e o cara responde que era hora de dar o tratamento que ele merecia. Ele avisou os irmãos para se prepararem, e todo mundo mexeu em algo debaixo do casaco. O protagonista ficou com medo até os caras puxarem. Água de coco. Até a Marina Yen ficou pasma, sem entender nada, e os caras começaram a beber e se molhar todo. Que porra é essa? Eles começaram a dançar dizendo ser a deliciosa água de coco do sul, e perguntaram se ele queria provar. Yuto não fazia ideia do que o cara tramava. De repente, o sujeito agarrou a perna dele, pedindo dinheiro emprestado e admitindo que estava errado. Disse que, se Yuto quisesse descobrir quem tentou matá-lo, ele também podia ajudar. Afinal, conhecia o submundo. Yuto só falou tudo bem e deixou ele participar. Nesse instante, o dono do restaurante apareceu com um cartão VIP para o nosso garoto e perguntou se o serviço tinha agradado.
Humilde como sempre, Yuto respondeu que não foi nada demais. Só reclamou do gerente que o chamou de pobre por beber refrigerante em vez de vinho. O cara ficou em choque, percebeu que se lascou e o chefe já tinha avisado que esse tipo de comportamento não seria tolerado. A cena corta para a irmã do protagonista se despedindo de alguém. É a menina do hospital. Parece que se conheceram na universidade. Saki-chan tá radiante dizendo que teve sorte em conhecer a Yamada. Ela tá ensinando muita coisa e focada em ajudar. Inclusive é vista como um gênio na faculdade. Quando ela chega no quarto, 3 garotas já estavam esperando. Claro que a pobre ingênua pergunta do que se trata. Vai levar uma zoada, com certeza. Antes que respondessem, ela percebeu que todos os cadernos tinham sido jogados no lixo. Ela foi pegar os cadernos para entender o que rolou, e aquela desgraça linda e malvada, que perigo, disse que achou que a Saki não ia usar, então colocou lá. Saki-chan foi até a cama e quis saber por que tudo também estava molhado. Cara, outra encrenqueira com aparência saudável disse que tinha derramado leite sem querer e pediu desculpas. As vilãs são todas desse tipo perigoso, que pesadelo, claro que a última foi igual de ruim, e ainda perguntou se a moça tinha um problema com aquilo. Coitada da Saki-chan, com aquela cara de tola, olhou para trás, só sentindo a pressão das 3 monstras encarando ela. Naquele exato momento, o Chad entrou na porta querendo saber se era verdade que estavam zoando a irmã dele. Pô, parece que todo mundo acabou no gabinete do diretor. Saki se virou e falou para ele não se preocupar, que estava tudo bem. Enquanto o jogador de rugby e as 2 gostosas ficaram lá sem jeito, pra que essa menina veio pra faculdade com esse vestido? Gente, isso aqui não é balada. O Yuto falou pra Saki ficar tranquila, porque o mano tava ali. O diretor então disse que, pelo que ela explicou, parecia que tinha um caso de bullying no quarto da Saki. Nosso garoto cumprimentou a senhorita Sawai e pediu que ela explicasse tudo direitinho. Afinal, sabia que se deixassem passar, só pioraria para a irmã dele. A mulher disse que entendia bem, por isso o chamou. Aí o diretor pediu para Saki explicar por que estava sendo zoada. O Armin ficou tão confuso quanto e quer saber por que o diretor está falando, como se fosse culpa da irmã dele. Do nada, as 3 começaram a fazer cena, chorando e dizendo que tinham medo daquela garota que as destruiu. Yuto, ainda perdido, perguntou pra irmã o que estava rolando e a gente vê o que aconteceu antes, quando ela se virou e que encarou as 3. Pô, acho que ela realmente ia dar uma surra. Ela saiu correndo. Toda forte e linda, pegou a primeira pela cabeça, puxou o cabelo e mostrou a carequinha da coitada. Depois enrolou a outra desastrada no cobertor molhado e disse que agora ia ajudar a secar aquilo. A segunda encrenqueira chamou a Akane, o jogador de rugby, que correu para derrubar a Saki, mas ela só desviou, agarrou a garota pelo braço e a jogou no chão. As bobas ficaram ali petrificadas enquanto a Saki pedia desculpas e avisava para não mexerem com ninguém da família Matsushima. Foi aí que Yuto lembrou que a irmã dele, aquela desgraçada, andava agarrando briga desde os 9 anos e virava um terror lutando. Mesmo assim, ele se virou para a diretora e disse que ela não era de brigar à toa. Alguém devia ter provocado tudo aquilo. Mas a diretora pôs a mão no ombro do garoto e pediu para conversar numa sala. Ela explicou que talvez ele tivesse razão, mas as 3 testemunhas confirmaram a mesma versão e até a Saki admitiu que tinha batido. A melhor solução era a irmã pedir desculpas, todo mundo se reconciliar e a escola ficar de olho para ver como as coisas iam evoluir. Estranhamente, Yuto aceitou na boa e falou que deixava com ela. Depois foi até as meninas e sugeriu que resolvessem fora, mas aquelas encrenqueiras de vestido justo queriam um pedido de desculpas muito sincero. E para elas, sinceridade tem valor, dinheiro. O rapaz fez um gesto e garantiu que seria bem sincero, que podiam ficar tranquilas. Justo então, um cara correu pelo corredor avisando Matsushima que tinha trazido o combinado. O menino tinha comprado bolsas, perfumes e até um celular para aquelas doidas, e elas já disseram que aquilo bastava como sinceridade. Mas o garoto é frio, atirou tudo no chão e disse que podia entregar, só que luxo assim não combinava com elas. Aí pediu que só contassem por que fizeram aquilo com a irmã dele. As 3 ficaram em choque, achavam que iam sair com as bolsas fácil, mas Yuto avisou que preferia que confessassem logo, porque ele ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Então a de vestido de festa disse que não tinham problema nenhum com a Saki, que só tinham sido contratadas por um cara de outro departamento para encher o saco dela. Mostrou até uma foto do cara com boné de helicóptero e disse que o tal se chamava Shinji Yamada. Obviamente o menino não gostou nada disso. A cena corta pro dormitório feminino. Parece que Yuto conseguiu um quarto e disse pra Saki ficar lá, que ela não precisava voltar para aquele lugar. Tipo, arranjou um dormitório para ela. Ela agradeceu, disse que ia dar uma olhada porque queria achar alguém que conhecia. Num outro cômodo, talvez no mesmo apartamento, vemos o que eu acho ser a Yamada, tentando consertar, ou lutando para consertar, algo na pia. Logo que viu a Saki no quarto em frente ao dela, virou, a reconheceu, toda suada e exausta, fez um aceno meio sem jeito, dizendo que coincidência estarem tão próximas. Ao ver o quarto da amiga todo encharcado, perguntou se tinha algum problema.
Yamada disse que sim, que ia chamar alguém pra consertar, mas aí a Gigante Saki falou que cuidava daquilo, e foi lá resolver também, claro. Estranhamente, o Yuto sentiu um clima estranho, e olhando de lado, viu a malandra que o identificou como o cara do hospital. Na hora ele lembrou que ela tinha dito que ia mostrar a universidade, mas que achou que ele era um stalker vindo só pra seguir ela. Ela até falou que chamaria a polícia, o coitado teve que explicar rápido que só ajudava a irmã trabalhadora, que estava se mudando pro quarto em frente. Aí o sistema mandou ele proteger a garota porque alguém ia se aproveitar dela. Justo nesse momento, a Saki apareceu dizendo que conheciam-se por coincidência e que já tinha consertado tudo. Yamada ficou impressionada com a rapidez, e Saki perguntou pro nosso rapaz o que havia ocorrido. O Yuto ficou ali tentando entender a mensagem do sistema, então Yamada foi ligar a pia, agradeceu por consertarem, mas aconteceu algo muito trágico, algo que deixou todo mundo assistindo a esse vídeo bem triste. A pobre garota ficou encharcada. Descansa em paz, coitada. A Saki tava lá, rindo do paspalho. Depois o Yuto continuou pensando nessa coisa de salvar. Imaginou-se dizendo pra ela ter cuidado, mas tinha certeza de que ela o acharia maluco. A Saki já tinha percebido que o irmão pensava na garota e disse pra ele não se preocupar, que ia ajudar a deixá-lo muito feliz. Claro, ajudando com a outra moça. Não me venha com essa. Mais tarde a Yamada parecia mais viva do que nunca, dizendo que agora estava tudo realmente consertado. Saki a convida para um jantar de desculpas, garantindo que o irmão não vai aparecer. Yamada agradece, dizendo que é perfeito, porque também planejava levar ela num lugar ali perto. Yamada percebe que é a chance perfeita para conseguir informações. Parece que ele até incluiu a irmã no plano. Esse garoto é prioridade. Agora só falta resolver aquele cara com boné. Mais tarde, sob o sol de rachar, ele pega o celular e pergunta se deve ir ao circuito Kurobayama. Cara, esses nomes japoneses às vezes são enormes. O jogador de futebol americano confirma, dizendo que o Shinji Yamada está sempre lá. Yamada então vê um sujeito falando sobre apostas de corrida e avisa o jogador de rugby que, se mexerem com a irmã dele de novo, da próxima não será tão fácil. Ela só agradece e acena tchau. Mas nesse instante, um segurança barra Yamato dizendo que aquela área é só VIP. O rapaz quer saber como virar VIP e o cara responde que não dá. Só membros oficiais com cartão entram. Yamato olha em volta e nota uma motinho humilde. Pergunta de quem é. O sujeito diz que é dele, que por isso pode entrar. Então nosso garoto só entrega um monte de dinheiro. O cara fica em choque e Yamato já pegou a moto e chama aquilo de fera. Enquanto isso, alguém elogia o carro estiloso do Shinji. Deve ter custado uma fortuna. Shinji conta ao Fuji que mexeu no carro, automatizou um monte de coisa e turbinou o motor. Enquanto ele fala de tudo que gastou, alguém chega voando numa motinha minúscula. Caramba, nosso garoto passa zunindo, faz uma manobra e cai bem em cima do carro do Shinji. O cara é ousado demais. O desgraçado ainda solta que, pelo visto, as melhorias não eram em durabilidade porque quebrou fácil. Shinji quase explode. Ele nem tinha corrido ainda, já está no chão chorando, sem entender por que Yato fez aquilo. Yato diz pra ele não se preocupar, que paga o conserto, mas antes tem que resolver o assunto do bullying com a irmã dele. Nesse momento, Shinji percebe quem é o protagonista e vê que tudo começou porque ele ferrou com a vida do amigo. O cara do aeroporto, talvez, coitado, teve que trocar de escola, por isso estão pegando a irmã dele. A menos que Yuto aceite uma corrida e o perdedor tenha de ajoelhar e pedir desculpas. Yato topa, mas diz que se ganhar, Shinji tem que ajoelhar diante da irmã dele. Shinji concorda, mas quer saber em qual carro Yato vai correr. O valentão fala para não se preocupar. A motinha dele ainda tem gasolina. Claro que o Shinji sorri convencido, achando que é vitória fácil. Com 3 Ferraris na pista e o Yuto na sua motoca, todos disparam. E claro, ele fica por último. O carro do Shinji tá todo tunado e ele tá feliz da vida. Gasta grana e adrenalina. Não vai deixar aquele desgraçado escapar ileso. Bate o polegar para baixo e zoa, dizendo que o Yuto tá com medo de morrer na pista. Sinceramente, eu também ficaria com medo, mas o Yuto segue confiante. Só idiota corre pra ganhar. Espera, desde quando esse cara manja de corrida? Será que ele tem talento? Ah, saquei. Ele fez uma ligação e perguntou se o time estava pronto. Helicópteros cobrem o céu. Tá óbvio que esse sujeito vai resolver com dinheiro de novo. Chove de tachões e pneus furam pra todo lado. Os otários saem dos carros exigindo saber de onde aquilo veio. Infelizmente, o Shinji conseguiu desviar de tudo, mas teve que reduzir. E nesse espaço, o Yuto passou por ele. Agora faz sentido, né? O garoto sempre foi entregador. Na moto ele tem mão, é talento nato. O Shinji fica furioso, não aceita perder para aquele otário e acelera para atropelar. O Yuto não acredita que o cara realmente vai bater, mas o maluco só fala para ele sair da frente ou morrer. Estranho, o Shinji solta a moto e acerta um soco, acha que é o Hulk. De algum jeito, o Shinji bate no muro, e quando sai, o Yuto já sumiu. Descobre-se que o cara é tipo 007. Ele já estava num helicóptero descendo por cima. Aí diz pro Shinji que, como ele bateu, não pode continuar na corrida. Ou seja, perdeu. Mais tarde o Yuto manda ele se ajoelhar e pedir desculpas.
Ele tá gravando pra mostrar pra irmã. O Shinji se recusa na lata. Aí aparece um tal de Edward, estilo Crepúsculo, dizendo que o perdedor tem que obedecer. Mas como foi o primeiro a vencer, o Shinji não precisa seguir ordens do Yuto. O Shinji agradece, aliviado que o Fuji ganhou, mas o Yuto questiona se realmente queriam distorcer as palavras assim. A aposta era entre ele e o Shinji pelo que fizeram com a irmã dele. O Shinji começa a ficar nervoso e pergunta se o Yuto quer resolver na porrada. Cara, mas antes disso, a Yamada surge e dá um tapa na cara do imbecil, dizendo que se o pai não vai botar juízo, ela bota. O sujeito responde chamando ela de Oni-chan. Putz, agora o nosso cara tem que detonar esse otário. É a vingança perfeita. A noite cai, e não sei se essa mina é lobisomem, mas ela cresceu um bocado. Ela avisa o Shinji que os pais não criaram ele pra bancar o descontrolado pela cidade. O idiota tenta retrucar, ela só diz que tá decepcionada. Ele se agarra nas pernas dela pedindo perdão, admitindo o erro. De novo, Yuto leva um choque ao descobrir que ela é irmã dele. Mano, esse garoto já tá com Alzheimer? Ela explica sem jeito que sim, Shinji é o irmão mais novo. Aí a Saki aparece e conta que já tinha falado pra Yamada porque se mudou. Na hora, a Yamada ficou tão puta que veio pra cima do otário. O que ela quer saber agora é o que o Yuto tá fazendo ali. Antes que ele responda, o trouxa do entardecer manda o Shinji correr pra pedir desculpas. É a única chance de salvar o resto da sua reputação. Ele também se apresenta como Fuji, e avisa o Yuto para tomar cuidado, porque é da região de Bunnan, dá pra perceber que é um lugar abastado. Mas Yuto dispensa. Fala à vontade, não tô nem aí pro lugar nem pra sua fama. Mano, ele socou tão forte que quase destruiu o carro inteiro. Sério, o cara tem tipo 3 vezes a força de um humano normal. Ele chega no Shinji e avisa, se não abaixar a cabeça, ele mesmo vai ajudar a forçar. O idiota quer pedir ajuda da irmã, mas ela manda ele assumir o erro. No segundo seguinte, já tá ajoelhado aos pés da Saki, implorando perdão, e o Yuto, severo, manda gritar mais alto senão ela não ouve. Fuji, o otário do crepúsculo, fica furioso, jurando que o desgraçado vai pagar, mas a Saki minimiza e diz que o melhor é ir pra casa. Ela quer passar um tempo com a Yamada. A amiga sugere ir às compras e a Saki comemora. Posso até pegar umas roupas da Yamada emprestadas. Mas nosso garoto entra na conversa. As roupas da Yamada não vão servir nela. As duas têm medidas bem parecidas, mas ele jura que ia ficar apertado. As meninas ficam sem entender como ele sabe as medidas. Esse moleque fica babando por tudo. O talento dele deve estar sempre ativado. Enquanto isso, Fuji quer saber qual é a relação do Yuto com o Yamada. Claro que o Shinji também tá se enrolando todo, querendo saber a mesma coisa e mandando ela entrar no carro. Infelizmente, para esses coadjuvantes, ela recusa, dizendo que nem gosta de carro esporte. Coisa de ostentação, sabe? O cara insiste que ela não pode ficar ali parada. O Yuto só tem uma motinho minúscula que não cabe 3 pessoas. Quando do nada, um carro puxa ao lado e alguém manda tirar aquele traste da frente. Não sei bem, mas acho que é aquele maluco do restaurante. Pois é ele. Nijima. Niji pergunta o que ele está fazendo ali, mas o sujeito só manda mover o carro e diz que não precisa se explicar. Fuji, porém, manda ele recuar. Sem a família, o cara não teria chegado a lugar nenhum. Mas Nijima ignora totalmente ao ver nosso cara e vai cumprimentá-lo. Sussurra algo no ouvido dele e depois diz para as meninas que se são amigas do Yuto podem ir junto. A irmã, meio perdida, pergunta pro Yuto se podem confiar nesse doido. E se ele sequestrar a gente? Yuto diz que tá tudo bem e manda não se preocupar. A Saki já puxa ela dizendo pra ir logo. O maluco ainda entrega o volante pro Yuto chamando-o de chefe. Enquanto isso, Shinji chora, pedindo desculpas pro Niji, dizendo que fez o que pôde. O cara mal segura a raiva. Já perdeu a Mika e não pode perder a posição junto ao Yamada também. Então pergunta pro Shinji como vão as negociações com o pai, mas Shinji responde que não ouviu nada ainda. O sujeito provoca, dizendo que tem certeza de que a irmã já sabe. Parece condenado a viver para sempre na sombra dela. Shinji fica abalado, exigindo explicações, e Nijima percebe que o plano tá funcionando. A cena seguinte mostra nosso cara voando pelas ruas, ou peraí, não é ele. Como assim? Não tinham dito pra ele dirigir? Por que esse desgraçado tá no volante agora? Yuto pergunta a Nijima o que ele sabe sobre aqueles caras. Nijima explica seco que Fuji é o segundo filho de uma família rica das Ilhas Bonin, mas ao mesmo tempo é visto como vergonha da família. Yuto já quer saber por quê. Nijima diz que o garoto sempre foi mimado e obcecado por tirar notas altas. Tocava piano, jogava xadrez e, na teoria, era o filho perfeito. A irmã interrompe, querendo saber qual o problema disso. Nijima explica que o problema era que os pais e todo mundo da região batiam nele porque viviam comparando com aquele desgraçado. Mas agora a mesa virou e todo mundo teve sua vingança. Esse cara tá lascado. Yuto achou que Nijima teria uma história muito pior, mas parece que o filho da mãe ao lado também não é flor que se cheire. Mais tarde eles deixam Yamada em casa. Ela os agradece pelo dia. Yuto acha meio estranho, já que ainda falta 1 quilômetro até a escola. Saki diz que provavelmente não quer chegar num carro de luxo, por isso prefere ir a pé dali. Então Yuto também sai do carro e fala que vai caminhar com ela.
Isso é estranho. Ele vai mesmo deixar os dois sozinhos assim? Vai atrás desses doidos, que senão eles vão ser atropelados no meio da rua. Enquanto isso, Nijima comenta que o garoto é inacreditável. Tem duas flores lindas nas mãos para aproveitar. Em vez de esclarecer o mal-entendido sobre ser irmã, ele só pensa em achar os 3 caras que o atacaram. Nijima diz que já descobriram quem são e que só falta a ordem de Yuto para acabar com eles. Mas Yuto avisa que não quer envolver a polícia, então é melhor terem cuidado. Mais tarde chegam num lugar que parece um castelo. Cara, esse lugar é cheio de caça-ricos de alto nível. Eles ficam olhando o carro, se perguntando que coragem foi essa de aparecer com um trambolho velho daqueles. Acontece que a garota da direita é meio tapada. A da esquerda reconhece um McLaren e solta que vale milhões. A outra logo percebe que pisou na bola. A de vestidinho segura a mão do Nijima e diz que o carro dele é incrível. Ela pede o número dele, e ele fala que vai dar depois de passar um tempo com ela mais tarde. Pô, eles só precisam mesmo é de um McLaren. A garota já acha perfeito, mas que ele não quebre a promessa. Enquanto isso, nosso garoto pergunta pro Nijima que lugar é aquele. Nijima o trouxe para a casa dos amigos da noite, e diz que nessa vida dinheiro não é tudo. Agora tô confuso. Não tenho 100% de certeza de que é mesmo a casa deles, mas tem um cara no sofá com 2 garotas do lado. Que outra opção teria? Em outra parte do lugar, Nijima diz que o cara que o perseguiu mora ali ao lado. Ele manda em tudo aqui. Nenhuma informação passa. Aí entra um sujeito dizendo que Nijima pode pedir o que quiser. Yuto pede todas as gravações da sala ao lado, mas não é bem como parecia. Nijima não tem tanto poder porque o cara diz que num lugar assim a privacidade vale ouro. Se vazarem imagens, ele perde a credibilidade. Aí o nosso garoto joga uma moeda de 1 iene pro segurança e manda abrir as câmeras. Se isso não bastasse, ele ainda oferece 2 ienes. Com 5 ienes o cara já fica tremendo, mas quando não responde, Yuto diz: é isso, não aumento. Claro que o sujeito logo segura a mão dele pedindo calma. Se ele realmente está oferecendo 5 ienes, o vídeo aparece num instante. Cena seguinte, o pessoal já em frente à TV, tudo pronto. Nijima reclama, mas admite que é mesmo o jeito mais fácil. Yuto assiste as imagens de um cara com os amigos, fala que preferia não ver aquilo, mas precisa entender por que estão caçando ele. Tá ficando esquisito, só 2 caras olhando aquele sujeito daquele jeito. Então o cara dá uma atitude venenosa, e o trabalhador honesto avisa que se for pra algo assim, vai ter que pagar a mais. O sujeito diz que tá de boa. Ela nem imagina o que o chefe dele fez para tirar uma certa moça do hospital. A garota se confunde e pede que ele conte a história. Ele manda ela chegar mais perto e explica. O chefe não gosta de garotas muito saudáveis. Ele prefere elas exaustas, presas, sem saída nem opção. Primeiro ele quer destruir a dignidade e a reputação da moça. Puta merda. O alvo é a Yamada. Quando ela ficar sem opções e desesperada, ele aparece para salvar. Nessa situação, quando alguém oferece ajuda, a pessoa sempre cede. A garota responde na lata que isso é um hobby doentio e que o cara claramente não é são. Ele só dá de ombros e diz que não importa, que quem manda é o chefe. Além disso, alguém atrapalhou os planos do chefe e agora ele só quer vingança. Espera, acabei de sacar quem é esse desgraçado. É aquele de cara marcada e cartola, o que prometeu vingar nosso garoto. A menina pergunta quem é o chefe não por curiosidade, mas para se esquivar desse lunático. O sujeito responde que não é bobo de falar o nome do chefe num lugar assim. Aí entra alguém avisando que tem que preparar a festa de aniversário do Yamada. Scarface concorda. Tem que ser feito direito ou perderão a cabeça. Yuto começa a desconfiar que esses caras têm o apoio do Shinji. Nijima acha bom que estejam tramando a vingança, mas nosso menino diz que já é tarde e vai pra casa. O amigo, porém, fica pra vigiar mais um pouco. Pois é, tenho certeza que tudo que ele vai fazer é vigiar. Andando pelo clube, Yuto pensa que Yamada tem um adversário duro, mas ela também não é exatamente fraca, quando de repente o sistema dispara, detectando um alvo em potencial. Se ele resolver o problema, ganha um bônus aleatório. Ali perto, o grande chefe se aproxima de uma moça de saia. Se não me engano, é o mesmo cara do banco. Pô, ele tá falando com a senhorita Sawayo. Espera, a Sawayo não é a diretora da universidade? O que ela tá fazendo num bar vestida assim? Que situação? Ela manda ele parar e exige que recue, dizendo que ele prometeu que se ela se vestisse assim, ele permitiria atrasar a dívida por mais 3 meses. O velho sorri de canto, achando irônico que ela pensou que só vestir aquilo bastaria. Ela devia saber que teria que trabalhar mais para conseguir o que quer. Sawayo responde que se eles chegarem perto, ela grita. O tarado manda ela se acalmar, dizendo que não precisa surtar. Se ela fizer uma performance especial de 5 minutos no palco, ele a deixa adiar a dívida por mais 3 meses. Sawayo retruca que de jeito nenhum vai dançar pra eles, e o sujeito pergunta se ela tem certeza que não quer resolver o problema.
Imagina só se os diretores da universidade descobrissem que ela estava devendo tudo. Ela cerra os dentes e aceita, mas só por 5 minutos. O velho sorri agradecido enquanto ela se prepara. E aí, cadê nosso garoto? Ele não vai salvá-la? Tá atrasado, meu filho. O tarado sabe que quem tá na posição dela precisa manter a imagem limpa. Por isso quer tirar um monte de fotos pra chantagear depois. Esse desgraçado pode ir se lascar. Se nosso protagonista sacar uma Glock e botar ele no chão, eu não culparia. Esse velhote parece aqueles caras do Red Pill, que foram largados por serem falidos e agora acham que mulher é lixo. Podia até abrir podcast pra falar asneira. Quando Saoi tá quase no fundo do poço, aparece um Chad que diz pra ela não deixar esses caras fazerem isso. Ela logo reconhece como irmão da Saki, e nosso garoto avisa que se ela aceitar, nunca vão parar de chantageá-la. Na hora, o velho se vira pra Yuto e exige saber que porra ele é. Nosso garoto inclina a cabeça e pergunta se precisa realmente lembrá-lo. O tarado começa a tremer ao perceber que é Yuto, o rei dos 10 ienes. Mas aí o velho junta coragem e diz que dívida é dívida, que ela tem que pagar o que deve. Yuto o provoca. Vai tentar forçar? Agora o velho fica se perguntando por que esse desgraçado vive procurando briga com ele. Yuto se vira para Sawai e pergunta se ela tem prova que eles cobravam juros abusivos. Se tiver, ela pode processar e só pagar o valor original. Espera aí, esse desgraçado virou advogado do nada? Sawai fica em choque, diz que nem sabia que isso era possível. Outro cara por perto perde a paciência. Temos contrato com ela, nada disso é abusivo. Yuto sorri de canto e diz que a decisão final não é deles. Vai depender dos investigadores. Além do mais, nosso protagonista sabe que esse cara quebrou depois daquela história com o banco. De onde diabos tirou grana para emprestar a senhorita Sawai? Ele pergunta se precisa cavar mais fundo, e o velho hesita. Com um olhar mortal de Yuto, o tarado sai correndo prometendo vingança, mas manda ela esquecer tudo. Mais tarde lá fora, a diretora de minissaia maravilhosa agradece nosso garoto por ajudar. Ele diz pra ela só chamá-lo de Yuto, o corajoso. Ela pede desculpas por ter que depender dele e explica que o pai sofreu um acidente e ela precisava de dinheiro urgente, o que a meteu nessa enrascada. Yuto assente, diz que entende, mas a avisa pra ter mais cuidado ou vão querer se aproveitar dela no futuro. Momento tenso, ela admite que entrou em pânico e não pensou direito. Nosso cara diz pra ela não se cobrar demais. Todo mundo erra. Ele ia chamar um táxi pra ela descansar, mas ela de repente fala que não pode voltar pra Koitsula. É tarde da noite. Se ela aparecer com essa roupa, vão tirar conclusões erradas na hora. Ele pergunta se quer que alugue um quarto de hotel e ela aceita. Pouco depois já estão na recepção pedindo uma suíte. A mulher agradece e entrega a chave cartão, mas a outra recepcionista parece reconhecer algo. Yuto fala pra Sawai que depois que ajeitarem o quarto, ele vai pra casa. Sawai agradece, mas sem querer chama-o de irmão Yuto-san. Ele dá uma pausa, sem entender. Ela percebe o deslize rapidinho e corrige. Chama-o de irmão do Saki. Tá, agora fiquei confuso. Acho que ela chamou ele de mano por um segundo. Enquanto isso, as recepcionistas cochicham entre si. Uma delas toca no ombro da Kumi-chan e pede pra ela olhar o celular. Olhando pro nosso rapaz, diz que tem certeza que é ele. Começam a conversar encorajando-se. Yuto pergunta se o quarto já está pronto. A outra pede desculpas. Todos os quartos individuais estão ocupados, mas como foi erro deles, farão um upgrade gratuito. Ao mesmo tempo, outra garota aparece correndo ao fundo. Sawai acha aquilo estranho, e Yuto pergunta por que não cobram o valor cheio. A funcionária diz que foi culpa da casa e que eles zelarão pela profissionalidade. Por isso, o desconto. Sawai encolhe os ombros dizendo que tudo bem, que só mostrem o quarto. Enquanto isso, no fim do corredor, certo galinha checa o celular com um sorriso presunçoso. Parece que ele conseguiu o número da moça e ainda marcou um encontro. O cara sabe jogar o jogo. Ao fundo ele nota nosso querido Yuto-san. De volta ao quarto com o upgrade, parece que o andar todo é deles. Yuto e Sawai ficam confusos, mas a equipe do hotel garante que tudo ali está liberado para eles usarem. No entanto, quando Sawai abre uma porta, ela solta um grito de repente. Dentro do quarto havia instrumentos de tortura incríveis, cruéis e perturbadores. Yuto se vira para a equipe do hotel, que responde com naturalidade para não se preocupar, que está tudo higienizado, mas Yuto olha para ela e diz sem rodeios que esse não é o problema aqui. A garota simplesmente dá um passo para trás e sai, enquanto ele fica ali confuso. Ele se dirige a Sawai dizendo que vai embora e que ela descanse. Mas espera, ela segura o braço dele e diz que tem algo que precisa contar. O ângulo da câmera muda de repente de um jeito esquisito e ela repete o que disse. Yuto ergue a sobrancelha, perguntando o que é. Sawai então pede desculpas por como tratou a situação com a irmã dele. Depois de investigar, percebeu que o problema era aquelas outras garotas. E como professora e responsável pela escola, deveria ter percebido antes. Nosso danadinho Yuto claramente esperava que ela dissesse outra coisa totalmente diferente. Ele fala que já conversou com a Yamada e que ela não precisa se preocupar. Tudo foi resolvido com o Shinji, mas Sawai insiste dizendo que quer saber onde a Saki está hospedada.
Ela quer se desculpar com ela pessoalmente. Yuto dá de ombros e aceita. Mais tarde, lá embaixo, ele tromba com Nijima, que sorri de lado dizendo que finalmente encontrou a fraqueza do Yuto. Mas nosso protagonista só quer saber o que esse cara está fazendo ali. Nijima dá de ombros, dizendo que o viu andando por aí com uma certa moça, mas Yuto minimiza, dizendo que aquela mulher só tem ligação com a irmã dele. Além do mais, ele alugou o quarto para ela, ele já ia sair. Nijima sorri maliciosamente, dizendo que entende muito bem como é a situação. Amigos de dia, amantes à noite, seu raposa. Antes que Yuto responda, uma recepcionista do hotel o chama de repente. Ela pergunta por que ele está saindo e se ficou insatisfeito com o hotel. Yuto responde que não pretendia passar a noite ali, qual o problema? Ela hesita, depois pede desculpas, dizendo que nunca imaginou que alguém importante como ele faria uma inspeção surpresa no local. Yuto ergue a sobrancelha. Inspeção surpresa? Do que você está falando? Ela parece surpresa, dizendo que tinha certeza de que ele estava ali por isso. Ele fica confuso, perguntando por que faria algo assim. A recepcionista explica que achou que ele tivesse se tornado o novo presidente e acionista do hotel. Ela tinha recebido uma notificação mais cedo e achou que era por isso que ele estava aqui. Acontece que o sistema deu a ele ações aleatórias do grupo Oten, que é dono do hotel, e o Yuto nem percebeu. Nijima cai na risada, dizendo que o Yuto tá em outro nível. Já vi cara alugar hotel por uma garota, mas nunca vi alguém comprar um hotel só pra passar a noite com uma. O Yuto já não aguenta mais esse sujeito e manda a recepcionista checar os documentos da Nijima. Se tiver alguma falha, manda o cara embora. Ela concorda com a cabeça enquanto Nijima entra em pânico, implorando por um momento. Se eu tiver que sair agora, vou estragar todo o clima que eu tava construindo com aquela menina. Mas o Yuto não tá nem aí, e só vai embora, deixando o tonto pra trás. No dia seguinte, nosso rapaz come uma refeição nostálgica. Parece até a mãe de alguém dizendo pra comer bem e se cuidar. Ah não, é a mãe do amigo dele, a que tava no hospital. Aí o Yamaguchi aparece, todo arrependido. Pede um dinheirinho a mais, jurando que vai pagar aos poucos, mas o Yuto dá de ombros e diz que não espera reembolso nenhum. O Yamaguchi pode pedir quanto precisar e que o importante é juntar pra casar com a Yuki-chan e deixar a mãe em paz. O Yamaguchi logo fala pra não dizer isso. O Yuto pergunta por quê e o coitado admite que a Yuki anda evitando ele. Responde cada vez menos as mensagens. O Yuto pergunta se ela ainda trabalha na concessionária e o Yamaguchi confirma com a cabeça. Depois de ler 500 web novels chinesas, a gente já sabe o que vem aí. Ele vai levar o amigo pra escolher carro e resolver as coisas. Próxima cena. Concessionária. Uma menina pergunta o que os dois estão fazendo ali. É a nossa dupla dinâmica. O Yamaguchi diz que o amigo quer ver uns carros. A moça inclina a cabeça e aceita mostrar os veículos, mas o Yamaguchi percebe um pequeno roxo no joelho dela e pergunta o que aconteceu. Ela hesita, diz que trombou num carro, mas que não foi nada sério. Ele insiste por mais detalhes, mas ela pede pra não se preocupar. Aí chegam duas outras garotas da concessionária e começam a ironizar a Yuki, dizendo que ela sempre faz aquele drama perfeito pra tirar grana de caras desavisados. Yamaguchi os manda calar na hora, dizendo que a Yuki é a namorada dele. Pergunta se aquelas são colegas dela. Yuki suspira e confirma. Aí o Yuto solta uma zoeira moderna. Pelo visto, não é concessionária, é clínica de plástica. Aquelas duas parecem androides de tanto que mexeram no rosto. Por que ele as alfinetou assim? Vai saber. Mas elas não curtiram nada. Reviram os olhos e dizem que, pelo visto, o namorado da Yuki é quebrado, que não ligam pra ele e que ele devia sumir. Uma delas ainda se gaba que a plástica dela custou mais que o salário mensal inteiro desse cara. A Yuki retruca. Se tem tanto dinheiro, por que jogou a culpa do acidente em mim? Uma delas resmunga que a culpa foi dela, então claro que ela tinha que pagar. As duas caem na risada da desgraça dela quando a Yuki solta a bomba. Revela que bateram nela de propósito. Na hora ela cai de joelhos, deixa tudo cair da mão e fica parecendo uma tonta total. O Yamaguchi finalmente entende, por isso tinha o roxo no joelho dela. As duas fazem pouco caso, dizendo que não é nada e mandando ela parar com essa cena, mas o Yamaguchi não aceita. Ele exige um pedido de desculpas, e aí o homem perdeu a paciência. Ele pega uma delas pelo braço e avisa. Se não pedir desculpas, vai levar porrada. Bom, não foi bem assim. Ele só falou firme que queriam desculpas. Foi quando outra pessoa apareceu e perguntou o que estava rolando. Era o dono meio bobo da concessionária, reclamando com o Yamaguchi por ter mexido com a moça dele. A garota, claro, já encena o drama. Diz que o braço quase foi esmagado por aquele monstro. Nesse instante, a Marianne viu nosso rapaz e perguntou o que ele fazia ali. A nossa menina ficou em choque. Ela claramente curte a streamer rainha. Explicou que só veio ver uns carros e perguntou o que estava acontecendo. A discussão foi subindo, e o dono da loja de repente se interessou. Perguntou se Yuto e Yamaguchi eram amigos da senhorita Marinhan. Por respeito a ela, se Yamaguchi pedisse desculpas, podiam encerrar aquilo ali.
Mas Yuto ficou encarando o sujeito e perguntou se ele tinha perdido o juízo por exigir um pedido de desculpas. O dono da concessionária sorriu de lado, dizendo que Yuto tinha acabado de jogar fora a única chance de evitar constrangimento. Marinha desejou sorte, mas avisou que se as coisas dessem ruim, ela não ajudaria. O cara pareceu confuso e perguntou o que ela queria dizer. Ela explicou com calma que se ele arrumasse confusão, o contrato seria cancelado. Agora o dono da loja finalmente prestava atenção. Quem exatamente era esse garoto na frente dele? Por que a princesa da família Ito o valorizava tanto? Aí as duas moças da loja zombaram, dizendo que não havia hipótese delas pedirem desculpas a Yuki. O dono da concessionária ficou encurralado, ou recuava e ficava fraco, ou perdia o contrato. As garotas jogaram suas cartas mais fortes. Uma até usou a clássica técnica Venom, e assim, o idiota caiu direitinho na armadilha. Ele menosprezou, dizendo que se desse problema que chamassem a polícia, mas que jamais pediria desculpas. Naquele momento, Marley selou o destino dele. Pois bem, o contrato está oficialmente cancelado. Mas antes que ela terminasse, Yuto pousou a mão no ombro dela. Não precisa. Ela pisca confusa. Yuto se vira e simplesmente sai da loja. Pronto, a solução mais simples que já vi. Não pode ser só isso, algo tem que acontecer depois. Lá fora, Maranhão pediu desculpas, mas Yuto falou que estava tudo bem, igual a nós. Ela não acreditava em tanta gentileza. Como você vai se vingar assim? Nosso garoto só sorriu, dizendo: não sou matador atrás de vingança. Tô tranquilo. Yamaguchi, porém, não estava nada tranquilo. Ele jurou que ia achar um jeito de provar a inocência de Yuki. Enquanto isso, Yuto disse de leve a Maranhão que quem era realmente bondosa era ela. Dentro, o dono e as duas moças riram. Um funcionário até ofereceu um serviço extra como recompensa por defendê-los. O tolo achou que tinha vencido, mas o sorriso sumiu quando checou o celular. De repente, várias empresas cancelaram contratos com ele. Pior, muitos carros já tinham sido vendidos, então agora ele teria que devolver a grana e explicar toda a confusão. Segurando a cabeça, ele não entendia nada. As garotas que tinham oferecido a recompensa perguntaram se ele ainda queria receber, mas numa crise de raiva, ele chutou a primeira, chamando-a de lixo. Enquanto isso, Yuto já tinha resolvido tudo por WhatsApp. Como? Vai saber. Talvez tenha padrinho no banco. Só sei que o cara é poderoso demais, e mandou a Marina ficar tranquila. Tá tudo resolvido. Mais tarde, na ponte da cidade, um carro de luxo desfilou pelas ruas. Lá dentro, nosso grupo e uma Yuki radiante. Ela perguntou se ele precisava de motorista. Yuto sorriu e disse que era só um teste. Yuki sorriu toda feliz. Perfeito. Ela tinha certeza que ele não seria pior chefe que o anterior. A menina do Yamaguchi anda meio estranha. Protagonista abre o olho, pelo amor. Yamaguchi, porém, ainda cozinhava de raiva com o dono da concessionária. Ele resmungou que queria um jeito de se vingar, mas Yuki cortou o papo. Disse que aquilo não importava mais. Eles finalmente estavam livres. Explicou que vinha se afastando para não aumentar o estresse dele, já que a mãe dele estava complicada. Agora Yamaguchi ficou todo mole, pedindo desculpas e agradecendo por ela entender. Aí Yuto gemeu. Vão ficar se paquerando na minha frente até quando? De repente a cara dele mudou. Mandou ela prestar atenção na direção. Ela quase bateu. Sério, não vai ser excelente motorista não. Algum tempo depois, chegaram em frente a uma mega corporação. Lá, a primeira vítima dos planos do nosso menino esperava, batendo o pé. Ele demorou para responder a mensagem. Ela quis saber por que ele estava ali. Yuto apresentou Yuki a Mayumi. Parece que ele vai jogar a Yuki pro posto de motorista, na cara de pau, tipo corrida mortal no trânsito. Mas Yuki, já entrando na brincadeira, anunciou que o carro à frente era o presente novo do Yanagi. Num pulo, Yanagi se jogou em Yuto, dizendo que estava dando tudo pela empresa. Então o celular dele tocou. Teve um problema com a senhorita Sawai. Pelo visto, Yamada entrou no quarto da irmã dele. Yuto falou na hora que ia ao local. Pediu desculpas a Yanagi, disse que tinha algo urgente e saiu. Yanagi, vendo-o partir, sorriu maliciosa. Da próxima, ele não escapa. Enquanto isso, na universidade, uma senhora corria atrás do Shinji com uma vassoura. Eu expliquei calmamente que ele era aluno dali, mas a velhinha nem quis saber. Ser estudante não dá licença para fazer qualquer coisa. O idiota que fugia tromba com o nosso rapaz e congela quando olha para cima. Sem hesitar, Yuto torce o braço dele, exigindo saber aonde pensa que vai. Shinji entra em pânico, ameaçando chamar a polícia se o braço quebrar, mas Yuto só tapa a boca dele. Então eu hesito dizendo que talvez Yuto tenha passado do ponto, mas nosso rapaz logo responde que tem assuntos pendentes com esse sujeito. Sawai explica que viu esse idiota do lado de fora da escola, subindo as escadas. Parecia que ele ia para o quarto da irmã, então ela resolveu seguir, mas quando chegou em cima, ele estava estranho. Fiquei andando de um lado para o outro e tentando abrir a maçaneta. Aí ela mandou mensagem para o Yuto pedindo ajuda. Por que ela não chamou a polícia? Quem sabe? Yuto olha os papéis que Shinji segura e pergunta de onde vieram. Sawai diz que eram do quarto da Saki, o 2007, mas quando Yuto olha melhor, percebe que não são documentos da irmã. É um projeto de fonte de energia nova, e ele tem certeza que não é da Saki. Aí solta a bomba. O quarto da irmã é na verdade o 29.
Os olhos de Sawai arregalam. Ela pede desculpas por deter o Shinji pensando que ele havia invadido o quarto da Saki. Mas agora Shinji está furioso. Ele explode, dizendo que tem todo o direito de entrar no quarto da irmã e não vai deixar barato. Yuto simplesmente joga os papéis no chão e pergunta: sério que você acha que eu não vou falar sobre você ter roubado coisas do quarto da Yamada? Na hora, o Shinji estremece. Certo, o nome completo dele é Yamada Shinji, e a irmã é Yamada Mika. Ele estava roubando do quarto da Mika. Shinji range os dentes, afirmando que a relação com a irmã não é da conta do Yuto. Isso é no mínimo estranho, mas antes que a situação piore, chega um policial. Shinji tenta logo denunciar Yuto por agressão, mas não era qualquer policial. Era Uchiyama Akari, uma mulher enorme. Shinji agradece por ter chegado rápido, mas assim que a chama de senhora, ela o encara. Não está nada feliz, diz que precisa investigar tudo primeiro, mas aí parece reconhecer o Yuto. Algum tempo depois, na delegacia, Yuto está jogado numa cadeira, parecendo cansado da vida. Na sala estão Shinji e Mika e a oficial Akari. Akari pede que todos se expliquem, mas Mika suspira e diz que tudo bem, vai retirar a denúncia, não tem por que prolongar. Ela se levanta e fala para Shinji ir com ela, mas ele recusa. Resmunga que não vai deixar o Yuto passar tão barato. O braço direito ainda dói e ele quer compensação. Mika revira os olhos. Para de arrumar confusão, pô. Além do mais, ela já tá sendo boazinha com ele. Ele bisbilhotou os documentos dela. Tem que lembrar que é ela quem banca a mesada. E se ele aprontar, ela corta. Caramba. O Shinji apanha da própria irmã e ainda é sustentado por ela. Claro que o bobo tenta mentir, diz que só queria ler os papéis para ajudar, mas Mika não compra essa. Ela manda ele parar de fazer cena e pergunta se o braço ainda dói, se precisa de hospital. Shinji já fica mexendo o braço na hora, dizendo que tá tudo bem agora. Só não corta minha mesada que eu não sinto nada. Yuto levanta e espreguiça. Bom, então tá resolvido, eu vou indo. Mas a policial Akari o interrompe, ordena que fique. Mesmo que Shinji retire a queixa, se o hospital confirmar lesão, pode virar crime. E aí ela teria que prendê-lo. Yuto suspira. Qual foi o veredito do médico então? Akari sorri de lado. Só vamos ver, seu moleque. Lá fora, Sawai entra em pânico. Nunca imaginou que Yuto poderia ser preso de verdade. De repente, ela invade a sala e declara: eu assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu. Insiste que Yuto só estava ajudando. Seria injusto ele se ferrar. Akari a encara. E você é quem exatamente? Antes de Sawai responder, Yuto corta, manda ela sair. Não quero mais gente se metendo nisso. Sawai hesita, pergunta se ele tem certeza, mas acaba assentindo. Tá bom, eu volto para a universidade. Me chamem se precisarem de algo. Ela vai embora. Yuto tenta sair junto, mas Akari o chama de volta. Por um segundo parece que o obriga a ficar, mas só sorri de lado. Então é esse tipo de mulher que tu curte agora? Acho que explica por que você nunca me mandou mensagem nesses anos. Agora Yuto fica totalmente sem jeito. O quê? Pelo visto, Akari foi seu primeiro crush. Na escola ela era sua senpai. Yuto explode dizendo que foi ela quem o largou. Você foi quem me deixou pra trás. Akari cruza os braços, sorrindo com arrogância. Entendi. Agora você só gosta de garotas mais novas? Eu fui só mais uma fase sua, saquei? Antes que Yuto responda, alguém entra com o relatório do hospital. Akari dá uma olhada e suspira. Bom, parece que você teve sorte. Não acharam lesão. Yuto geme. Posso ir pra casa agora? Akari sorri maliciosa. Pode. Mas antes de ir, ela tira o boné e se espreguiça. Meu turno acabou agora. Quer sair pra comer alguma coisa? Cena seguinte, no apartamento dela. Akari abaixa pra pegar um par de sapatos. Yuto olha ao redor, confuso. Espera, achei que íamos sair pra jantar. Por que viemos aqui? Por um segundo parece que ela vai soltar uma loucura, mas ela apenas dá de ombros. Preciso me trocar primeiro. Não posso sair vestida de policial. Faz sentido, na real. Yuto começa a perceber que a Akari é bem mais direta do que lembrava. Então ele olha em volta e nota. O apartamento inteiro está uma bagunça. Ele entende na hora o que aconteceu. A mulher está exausta de tanto trabalhar. Ela suspira e admite. Sim, preciso de ajuda para limpar meu AP. Ah, Yuto, corre! Mas antes que consiga, ela se joga na cama e lembra casualmente. Você sempre me ajudou quando éramos estudantes? Ou então fica por aí, Yuto. Agora ele está limpando o chão e a cada poucos minutos juro que algo vai acontecer, mas nada acontece. De repente ela pergunta quantas namoradas ele teve nos últimos anos. Yuto apenas dá de ombros. Só uma. Cheguei a pensar em me casar com ela. Aí, pá, ela dá um chute. Ele geme, exigindo saber que raios foi aquilo. Ela faz biquinho dizendo que não namorou ninguém desde então e que agora está com ciúmes. Yuto a encara sem entender. Você terminou comigo. Eu podia fazer o que quisesse. Isso não faz sentido. Ela tropeça nas palavras, murmurando que nunca quis terminar, mas Yuto vai direto ao ponto. Então por que você sumiu? Ele até perguntou por você por aí, mas ninguém te achou. Ela apenas sorri de lado e diz, só te conto se terminar de limpar meu quarto. Yuto resmunga, mas continua pegando as coisas.
Até que, estalo, ela tira uma foto. Bem quando ele segura as roupas dela, ela mostra a língua sorrindo. Agora tenho prova de um crime. Isso pode te meter na cadeia há anos. Yuto entra em pânico e manda ela apagar na hora. Se essa foto vaza, ele tá ferrado, mas ela só ri, rodopia o celular e, claro, vai chantageá-lo. Aí ela sorri maliciosa. O que você acha que sua irmã diria se visse isso? Yuto suspira derrotado. Tá, o que você quer? Ela sorri. Nada demais. Só me acompanha nas compras e vai ao aniversário de 60 anos do meu pai. Yuto esfrega as têmporas e responde. Tudo bem. Se eu tiver tempo, eu vou. Ela bate palmas empolgada. Ótimo. Vamos às compras agora. Abre o armário e manda ele escolher uma roupa pra ela. Curiosa. Prefere um estilo mais agudo ou algo mais maduro? Yuto hesita e antes que decida, o celular dela toca. É trabalho. Ela geme, diz que precisa ir. Yuto apenas dá de ombros. Puxa, que pena. Acho que vou sair também então. Ela vai até a janela e de repente pergunta. Pra que lado você acha que o criminoso vai correr? Yuto ergue a sobrancelha. Que pergunta estranha. Aponta uma direção e, pá, ela pega o rosto dele e o beija. Jogada de gênio. Ela então sorri e sussurra. Ali mesmo tá o criminoso. E sai disparada pela porta. Yuto fica parado, atônito. Essa mulher, enquanto isso, num prédio de escritórios, um grupo de investidores se reúne. Todos interessados em Yuto perguntam quais são seus próximos planos. Yuto dá de ombros. Nada de especial hoje. Mas do nada ele os ataca verbalmente. Vocês se acham donos da cidade e ainda não acharam quem tenta me matar. Os investidores se remexem constrangidos. Tentam se explicar. Isso não é bem nossa área. A gente sabe investir, não caçar assassinos. Aí o rosto do Yuto escurece. Exatamente por isso eu vim hoje. Já que nenhum de vocês entende de investigação, vou abrir minha própria agência investigativa. Espera, isso até faz sentido. Aí ele cai.